Agora começando de vez mesmo, sem rir. Então vamos começar o nosso segundo episódio do Pod MR. Eu sou o Marcelo Silva, gestor da MR Imóveis, juntamente com o Ronaldo, que é meu sócio aqui na MR. E hoje a gente tem dois novos convidados, que é o Denner David e a Paloma Monteiro. Hoje a gente vai conhecer sobre o casal, como é que eles se conheceram. A gente vai ver. Hoje eles são correspondentes da Caixa, né? Tem um escritório responsável para poder aprovação de crédito e outros serviços do que o CCA faz. Então a gente vai conversar, vai ser um bate-papo tranquilo para a gente conhecer vocês. Fique à vontade, como a gente sempre fala. A gente está começando, vai ter erros, mas não se importem que a gente vai tentar sempre fazer o nosso melhor. Ronaldo, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, roda a vinheta, Maicon. Então, pessoal, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais, primeiro, da vida do casal, né? Que são os nossos parceiros aqui hoje na MR. Vamos falar primeiramente aqui com o Denner. Denner, conta pra nós quem é o Denner, como que conheceu a Paloma. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Me chamo Denner. Nasci em Barbacena mesmo, tá? Tem quantos anos, Denner? Eu tenho 36 anos. Eu sei que não parece. Lindão. Comecei estudando no Tiradentes, né? Depois do Tiradentes fui estudar no Aprendiz. Depois do Aprendiz fui estudar no Crispim. Depois do Crispim fui estudar no Polivalente. Crispim? Rodei bastante e acabei me formando em São João del Rei. Ô, o Crispim não te formou? Não. Ele formou eu. Eu comecei a matar aula no Crispim. Como que você mata aula no Crispim? Nossa! O Crispim, na verdade, já matava a aula só de ir na aula, né? É isso aí, estudei nessas escolas aí. Conheci a Paloma tem 13 anos. Tem 13 anos, na verdade não, 14 anos que nos conhecemos, né? Era amigo do irmão dela. E sempre muito festeiro, adoravam a festa. E a gente acabou se conhecendo numa festa, eu e o irmão dela, a gente virou muito amigo. E através do irmão dela eu conheci a Paloma. Excelente. Então, eu vi aqui. Então você tinha 22 anos quando você conheceu a Paloma. Exatamente. Mas aí, vocês casaram pouco tempo depois ou vocês namoraram muito tempo? Ih, a minha sogra me matava, eu cozinhei demais. Ó, essa parte é interessante deixar pra Paloma contar. Paloma, quanto tempo que te enrolou? Conta pra nós quem é a Paloma e como é que foi esse acontecimento aí. Meu nome é Paloma, sou nascida e criada em Barbacena, graças a Deus, apaixonada por essa cidade. Amo a qualidade de vida que a gente tem aqui. Então, assim, permanecerei por aqui para sempre, porque eu realmente gosto da cidade onde eu nasci e fui criada. E vou falar de datas, né? Porque senão ele vai errar e a gente vai começar a gente nem termine. Não é a nossa intenção. Então, melhor eu falar das datas. A gente se conheceu em 2010. Em 2011 a gente começou a namorar e ele me cozinhou até 2017. Nossa! Em 2017 a gente se casou e aí a gente teve 2 menininhos, Como são é que gêmeos, são o Heitor e o Enzo. E são a nossa vida e a razão de tudo, né? Mas a nossa história de empreendedorismo começou bem antes. A gente já, como namorado, a gente já abriu nossa primeira empresa. Então, assim, Qual foi a primeira empresa de vocês? a nossa primeira empresa, a gente abriu um espaço de vida saudável da Herbalife. E aí foi muito legal, foi uma das melhores fases da nossa vida, porque a gente cresceu muito, evoluiu muito, Conhecimento. aprendemos muito e quebramos feio. Ah, não, faz parte. A gente, ressaltando que eu tenho outra filha, tá? De 17 anos. Tem que deixar, O senão ela vai nome ficar dela brava é com você. Júlia, senão ela fica brava É, comigo. fica mesmo, tem que destacar. O que acontece? A gente tinha um time gigante, né, amor? A gente tinha uma equipe aí, quando a gente entrou na Herbalife, de mais de 140 pessoas. Um time que a gente conseguiu fazer em pouco tempo. E foi uma escola mesmo, a gente amava o que a gente fazia, mas infelizmente, como tudo na vida, tinham muitas coisas erradas e a gente, quando começou a enxergar as coisas erradas que tinham lá, a gente não conseguiu continuar fazendo. Então, a gente começou a travar na parte de captação de pessoas para trabalhar com a gente. Sim. Na hora que a gente entendeu o que estava por trás daquilo, a gente meio que se frustrou e aí a gente Descartou a decidiu ideia. parar. E aí foi quando os meninos nasceram também. Foi mais ou menos na mesma fase, foi uma mudança muito grande. Hoje ele tá com quantos anos, o Heitor e o Os Enzo? meninos estão com 6 anos hoje. Que legal. Vão fazer 7 anos e ali naquele momento a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, vocês estavam em Herbalife, não estavam indo tudo bem, vieram os filhos, então vocês ficaram assim, o que eu vou fazer da vida? Pra onde ir? Exatamente. E o namoro, a abertura das empresas foi com o namoro? Foi no namoro. Que legal. E um legal. namoro muito conturbado. Não, mas peraí, antes de chegar nisso.
de onde veio a veia empreendedora? Tipo assim, pô, nós não vamos trabalhar pra ninguém, ou então a gente não vai fazer concurso. Ah, isso aí é Vamos meu. começar com- Isso é seu? Isso é Legal, meu. legal, Vou vai falar lá. um pouco de mim, o que aconteceu. Primeiro, eu já falei, eu adorava festa, então não gostava, queria nada com a vida. Queria só festa. PLT nem Só pensar. festa. Então, o que aconteceu? Comecei trabalhando na Baden, quando a Baden chegou em Barbacena, entregando folhetinho, fazendo essa parte com a galera de divulgação. Passado um tempo, o Goiaba, que era o promoter, ele foi embora, ele saiu daqui. E o Paulo Miranda, ele me convidou para ser o promoter da casa. Certo. Então aí eu fiquei durante um bom tempo como promoter E da você casa. ainda não conhecia a Paloma. Não Graças conhecia a Deus, porque ele não ia namorar comigo, você é promotor. Nunca. não conhecia a Paloma. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá por um tempo. Passado isso, eu e 2 amigos, abrimos um bar na porta da faculdade de Campo Limpo. Nossa. Ah, não acredito que aquele bar era do seu. Era nossa. O Ronaldo já foi lá agora. É mesmo, é tipo uma casa assim, exatamente. amarra em volta. Ah, era do seu, então. aí. Na nossa época a gente reformou todo. Como é que era o nome? Boteco da Facu. Boteco da Facu? Que a gente colocou Eu o já nome. fui lá. Era eu, o Henrique Esbroco e o João Guimarães. Então a gente abriu o barzinho e a gente começou a trabalhar lá no barzinho. Só que o que acontecia? A gente fazia a festa durante a noite, acabava a faculdade, a gente pegava o dinheiro que a gente fez Gastava. total e gastava nas baladas. Aí quebrou o negócio. Não aguenta, né? Aí o que aconteceu? Eu conheci a Paloma e comecei a namorar com a Paloma. Aí a Paloma chegou e colocou na minha cabeça que eu tinha que arrumar um emprego. Não, minha mãe falou que eu só ia poder namorar se ele trabalhasse, né? Na Fala, verdade, sem é. trabalhar não dá não. Aí o que aconteceu? Eu fui, entreguei alguns currículos e entreguei um currículo na Model Look e fui chamado para trabalhar de vendedor. Comecei como vendedor e lá eu fiquei durante 2 anos. 2 anos, passados esses 2 anos, eu fui convidado a trabalhar na prefeitura. Então fui para a prefeitura e trabalhei na parte de administração do CAPS. Do CAPS Álcool e Droga. É mesmo? Isso, Ó. fiquei lá, fiquei 2 anos na Rapaz, prefeitura. nunca passou isso na minha cabeça. Fiquei 2 anos. Interessante, Então, hein? assim, eu sempre gostei de trabalhar com o público, dá pra você tirar essa Vendedor da Model Look e conhecimento. agora cuidando do E local. capa, e na Baden também, que era verdade. com o público. Então, sempre gostei de trabalhar com o público. Então, comecei na prefeitura e fiquei na prefeitura. Quando chegou na prefeitura, a gente foi convidado para uma reunião. A Paloma foi convidada para uma reunião da Herbalife. E a Paloma foi e falou, vamos nessa reunião comigo? E eu fui com ela. Legal. Na hora que chegou lá nessa reunião, os caras falavam que tinha jeito de ganhar um dinheiro muito fácil. Aí o cara chegou e falou assim, pensa Isso aí. você que conhece muita gente. Na hora que eu olhei pra Paloma, eu vi igual moedinha do Tipatinho. Tanto de gente que eu conhecia. Não, e o naquela produto é maravilhoso. Não estou fazendo propaganda, mas porque eu amo. O produto é maravilhoso. Funciona? Funciona, gente, funciona. Se você continuar, né? Assim, né? Funciona, o produto é incrível. bom. Foi a melhor fase de saúde e bem-estar da minha vida. Então, assim, é maravilhoso. Na hora que a gente vê um produto bom, não tem como você não saber vender também. É verdade. Então, é só pra defender aí. Legal, porque legal. Aí comecei a sair da prefeitura, a gente abriu o nosso espaço da Herbalife. E Era muito legal. No Lusário, né? Com o apoio total da minha sogra. Minha sogra, a mãe da Paloma, ajudava demais a gente. Com tudo, meu pai também, né? Quando podia, nossos pais. E daí a gente abriu. Mas essa parte de empreendedorismo vem mais da Paloma mesmo. É. Na verdade, a minha mãe, ela era dona proprietária da loja Via Man, moda masculina ali no BQ Shopping. Ela teve a loja por 25 anos. E eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. Então, ela sempre falava, nossa, você é a melhor vendedora da loja, pena que é preguiçosa. Que isso? E eu vendia, assim, com uma facilidade Grande. surreal. Então, o meu pai, eu lembro uma vez, eu tinha 8 anos, ele era Copa do Mundo, ele comprou faixinha de cabelo. Eu fui com a minha faixinha de cabelo pra escola, a menina olhou, eu queria tanto. Eu te vendo. Tirei minha faixa do cabelo, Toma. vendi pra ela, peguei um papel, anotei a quantidade que eu precisava, dei pro meu pai e falei, pai, compra que eu vendi por X, vou ganhar X. É sério? Rapaz. Então, Quantos assim, anos? 8 anos. Eu colocava meu irmão também, gente. Lembra quando tinha aqueles fios de telefone colorido? Lembro. Fazer pra você. Eu colocava meu irmão pra produzir as pulseiras pra mim, pra pulseirinha. vender na escola. Então, assim, é uma veia de venda muito grande Desde os na 8 minha anos, família. E a sua Então, mãe também era dona. então, assim, eu cresci vendo minha mãe vender, meus tios também, todos são vendedores. E sempre gostei desse ambiente. Eu sempre falei, posso mudar o que for, eu tenho que trabalhar na área de vendas. Vendas. Que legal. Um adendo aqui que eu vou falar. Eu vi no último Você podcast. treinou essa palavra dentro. Que Fala a verdade. que o Dieguinho falou assim que ele vendia picolé. Na verdade, eu comecei vendendo picolé. Ah, é? É porque eu queria ir pra festa. Meu pai é polícia. A vida inteira ele sempre me ensinou. Ele não me dava, cara. Ele não me dava. Ele falava assim, pai, eu quero ir pra uma festa, me dá um dinheiro. E ele falava assim, claro, te dou. Ali na frente tá precisando capinar. Capina lá pra mim, quando você Nossa. acabar eu te dou dinheiro. Sempre foi assim. Então, chegou é uma bom, época cara. que eu fui pedir dinheiro a ele falou assim, não, cara, mas na minha época, sabe o que eu fazia? Eu trabalhava com carrinho de picolé e vendia e fazia um dinheirão. Aí o que acontecia? Eu tinha um amigo que o pai dele era muito bem de vida, ele era bem de vida.
Aí meu amigo ele ficava com pena de mim, velho. Ele ia comigo pra trabalhar. E ele que me comprava colher tudo. Aí ele só pra me dar o dinheiro pra eu sair com ele à noite pra gente ir pra balada. Mas assim, eu também já fiz isso. E aí, resumindo, a gente abriu esse espaço da Herbalife, aí aconteceu o que eu já falei com vocês no início. A gente começou a perceber muita coisa errada e tal. A gente tem 2 lojas, né? A gente tem uma aqui, uma em Juiz de Fora. A gente chegou a ganhar muito dinheiro, dava super certo. A gente ganhava anel de ouro, viagem de navio cruzeiro. Eram os únicos da nossa cidade, do nosso, tipo assim, do primeiro ano de Herbalife ali. Quantos anos na Herbalife? A gente ficou uns... 5 anos. Não, a gente ficou uns 2, 3 anos. Foi na mais ou época de menos. alta dela, né? Foi Foi na alta, época de né? alta. E deu um upgrade na cidade. A gente Eu lembro, que dali de repente teve um boom que, poxa vida. pois é. Não, só pra você ter noção, a gente foi convidado para um jantar com os presidentes. Só tinha gente de 20 anos de Herbalife. Só a gente. Nossa, Nós Não éramos foi. os mais novos lá. E aí todo mundo já estava sabendo da nossa história, do boom que tinha acontecido. Mas o boom aconteceu porque a gente realmente acreditava naquilo. Isso. E realmente era um produto bom. Funcionava. Só que o dinheiro não é fácil assim. Nada, Não, nada vem fácil, De né? jeito nenhum. E aí a gente se viu no momento que a gente acreditava tanto naquilo. E a gente viu que tinha pessoas, tipo assim, depositando a vida inteira também no que a gente Confiança, né? acreditava. Muita gente botava. E aí o cara ia lá fazer um empréstimo, investia tudo que ele tinha. Então a Nossa. gente foi vendo isso acontecer e a gente falou, não tá independente do dinheiro que tá ganhando, isso não é certo. Então a gente... Aí eu fui, procurei um emprego, consegui um emprego. Não, mas na E o verdade, Denner foi e pediu pra voltar pra Model Look. Na verdade, o que acontecia? Na Herbalife, quando a gente ia fazer os eventos, a gente tinha que falar quanto que ganhava. É um costume, é um costume. No último mês eu ganhei. Comunidade, né? Aumentar mais gente. Então a gente Claro. falava, aí tipo assim, fazia um evento lá e um monte de gente conhecida. Aí tipo assim, aí o Paloma e o Denner lá falava, naquela época, sou o Denner Paloma, tenho 19 anos, hoje eu tô fazendo uma renda extra de 7, 8 mil reais, todo mundo fazia assim, ó, anos atrás. Aí o que aconteceu? Quebrou o nosso negócio. Aí o que aconteceu? É mesmo? Essa informação que você dava? A gente, não, mas Não, a gente ganhava, só que aí a gente não conseguia. Quando a gente começou a ver várias pessoas, tipo assim, porque, ok, o produto vendia, Funciona, tá. um negócio acontecia, só que todo mundo via a nossa história e achava que ia conseguir vender igual a gente. Sim, não é todo mundo que tem aquela veia de empreendedor. isso Não é é todo verdade. mundo que consegue calçar. O Denner ia pra rua e ficava entregando folhetim, falou assim: quer perder 5 quilos? Quer perder 2 quilos? Então, a gente tinha essa facilidade, não é todo mundo que tinha. E aí as pessoas viam a Ela nossa vinha com essa- história, vinha com vinha essa com essa expectativa, esperança, mas a expectativa. pessoa não conseguia fazer. E não Aí era que ficava era uma frustrado. enganação, mas é porque, tipo assim, não era todo. Aí quando a gente identificou que não era todo mundo que conseguiria fazer o que a gente fazia, a gente deu Claro. 2 passos pra trás. Aí ele pediu pra voltar pra Model Look, na mesma hora as meninas abriram a porta pra ele. E graças a Deus, porque aí logo em seguida eu descobri que eu tava grávida. A gente marcou o casamento e eu engravidei no dia do noivado. Então, assim, a gente marcou o casamento pra casar daqui 1 ano e meio, mais ou menos, e eu engravidei no dia do noivado. Aí teve que adiantar. E aí a gente teve que adiantar o casamento e aquela correria, aquela loucura. A gente não tava preparado pra casar ali, assim. Era um noivado, tipo assim, só pra Não, porque ele te segurar, enrolou de né? 2011. É, o noivado é pra segurar as Não, pontas. Era pra minha mãe, eu acho. Segurar as pontas. Eu fiz isso também. E eu falo assim que Deus é muito bom na nossa vida, sabe? Porque com 2 meses eu fui convidado a sair de vendedor pra virar gerente. Na Model Look. Na Model Look. Porque Que eu legal. entrei lá chorando. Eu entrei chorando quando eu fui contratado. Eu não entrei rindo, não. Porque eu entrei triste porque eu vi que a minha empresa tava fechando as portas e que eu ia ter que voltar pro mercado Tem dor tradicional. maior que isso, cara, né? tradicional. Eu fiquei Brincadeira, muito triste, cara. Então eu entrei chorando. Aí passou um mês e meio, mais ou menos, né? Aí você tava no espaço ainda. você Não, tava no eu espaço, comecei a você trabalhar antes, na verdade. Aí quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Falei pra Paloma, fui promovido. Fui convidado a ser gerente. Aí a gente ficou numa felicidade danada. E Sempre aí a Deus gente cuidou continuou. de tudo na nossa história, assim. Tudo que aconteceu, a gente vê, assim, um cuidado gigantesco de Deus. Sim. Pra início de conversa, eu nem podia ter filho e engravidei de gêmeos. O Não. médico falou que seria impossível Você engravidar engravidar. de forma normal. E aí eu engravidei de gêmeos. Então, assim, toda a nossa história tem um cuidado de Deus. E aí, na minha gravidez foi muito complicada. Eu entrei na empresa e 2 semanas depois eu descobri que eu tava grávida. E aí, desde o primeiro mês, eu já tive muitos problemas de saúde, eu tive pré-eclâmpsia, então praticamente quase não consegui trabalhar. Trabalha. É. Então é óbvio que na hora que eu voltasse, eu não ia Não continuar ia- na empresa, não ia, né? Qualquer um, né? Qualquer empreendedor, é verdade. Mas aí, quando os meninos nasceram, eu tive uma complicação muito séria no parto. E aí eu fiquei na UTI um tempo. E aí o meu pós-operatório, mesmo depois de voltar pra casa, foi muito complicado. E aí eu precisava muito da ajuda dele. E aí ele acabou tendo que sair da empresa também. Saiu do Model Look? Você saiu da Model Look? Pra poder cuidar Eu dos... sempre... Porque eu não conseguia cuidar doença e sozinha. Aí o que eu fiz? Como eu pedi pra sair, Já tava gerente. eu já tava como gerente. Mas você não teve bom acerto? Foi pouco. Fiz Ah, acordo. mas Fez acordo. Fiz acordo. Ah. Tá bom. Mas aí o que aconteceu? Quando eu saí, ou seja, eu tinha o seguro-desemprego. Então eu tinha 4 meses de tá. seguro-desemprego. certo. Tinha 4 meses de seguro-desemprego e tinha o dinheiro da Paloma.
né? Tinha o dinheiro da Paloma que ela Eu, recebia. na verdade, eu ainda tava no auxílio maternidade, mas a gente já sabia que quando eu voltasse, Não eu ia ia trabalhar poder lá. Tinha um ano seguro ali. Mas já dá pra ajudar, né? Já É, ajudou bem, né? Não, a O gente seguro-desemprego dele, mais o seu seguro que você tinha, o auxílio, já ajudava bem, né? Sim, dava pra Mas deixa viver. eu fazer uma pergunta. Vocês moravam onde? Era casa própria? Não. Era alugado. aí a gente foi e começamos a vida desse jeito, bem apertada. Aos trancos né, e barrancos, Aos é. trancos e barrancos. E aí um dia a gente tava indo pra Juiz de Fora. Em Não uma... consegui, aí eu comecei a trabalhar como representante. de uma O Denner ficou um tempo multinacional como aí. representante, aí ele conseguia sair um pouco pra vender e voltar Trabalhava pra 10 dias casa. no mês, fazia o que eu precisava fazer de grana. E aí ele conseguia me Voltava. ajudar. Voltava pra cuidar Representante dela de de quê? menos. Representante de uma multinacional de sistema de softwares empresariais. Eita. É, Era chique. Só o nome que era, IBM. era só o Eu nome que trabalho era era chique. Eu acordava perrengue. 5 horas da manhã pra entrar no ônibus e ir pra uma cidade e vender sistema de controle. Legal. de controle Era de perrengue, estoque. mas ajudou a gente Mas por ajudou. muito tempo. Bonito, Você uma ficou quanto escola. tempo lá? Fiquei 2 anos. Não, ficou meses, 6 É. meses. É. Aí a gente tava indo pra Juiz de Fora com uma amiga, minha irmã nossa, assim, que a gente ama de paixão. E essa amiga nossa trabalhou muitos anos na Caixa. Legal. E aí ela falou, cara, o que vocês vão fazer? A gente sabia que esse negócio de software não ia durar muito tempo. Então, assim, o que vocês vão fazer? Aí ela falou, caramba, Denner, você tem perfil pra correspondente. Aí o Denner falou, o que faz? Que faz? Exatamente. Aí ela parou, sentou, explicou pra gente. Falou, gente, é a nossa cara. Tipo, dá pra gente trabalhar junto, inclusive. É muito a nossa cara. A gente vai trabalhar com pessoas, com venda. A gente só vai ter que estudar pra caramba, porque é um ramo que a gente não conhece. Não E ali- domina, né? Eu lembro que ela ainda falou assim comigo, Denner. Porque ela é minha irmã, então ela sabe de tudo, né? Ela falou assim, Denner, eu já vi tanto você correr atrás das pessoas. E quando você começar a trabalhar na Caixa, As pessoas vão correr vão começar a correr atrás de você. Porque você já cansou muito. Eu corria muito, né? Eu rodava muito Que mesmo. legal, cara. Sabe? Então, e a gente. Aí foi assim. Aí a gente começou a estudar e tava, beleza, mas a gente precisa de uma grana pra investir. E onde que tá a grana? Como é que começa, né? Como é que Aí a gente foi. faz um processo A gente seletivo? foi atrás do gerente da Caixa pra ver se teria essa demanda na cidade pra abrir um novo correspondente. E naquele momento, graças a, mais uma vez, Deus agindo, tinha demanda. Uma vaga. Estava precisando de um correspondente em Barbacena. A Não, nossa que legal. gerente de canais até hoje, que é a Alessandra, ela Ela falou, nossa, Denner, tá precisando mesmo. É. E aí a gente foi, procurou, extremamente burocrático, obviamente. Claro. Aí a gente foi, olhou tudo, fez os trâmites que tinha que fazer, tirou os certificados que tinha que achamos tirar, o ponto. estudamos, encontramos o ponto. E aí, Só que achamos o ponto, só que o que aconteceu? Demorou muito pra finalizar a documentação. a gente alugou o ponto, só que demorou 6 meses pra finalizar toda a documentação. Exatamente. Então, o seguro-desemprego e o auxílio maternidade que a gente tinha que pagar as despesas de casa e do E o escritório. aluguel. E o aluguel. Nossa, e aqui é onde vocês estão hoje? Não, esse era o do Caminho Novo. Ah, tá. Aí o E aí foi lá que começou toda a nossa história. Ah, Lá, agora pra eu você- vim. Nos atrás. Isso, Acho que tudo lá lá atrás, atrás. sim, sim. Lá, só pra vocês terem uma noção, quando a gente começou lá, a gente de fato não tinha dinheiro pra nada. A gente até agradece muito, né, o tio Ivan e a tia Débora. É o Ivan do Topa Tudo. Você... Ele me ligou e falou assim, Denis, você tá abrindo uma lojinha? Eu falei, tô. Ele falou assim, cara, eu ganhei um monte de imóveis do Bradesco, que é de banco. Você quer usar, não? Vai lá e pega o que você quiser. Não. Ele falou isso aí o comigo, cara. computador, uma A gente não tia tinha deu, como. minha mãe me O deu cara dele outro. tá abençoado no momento ele- certo, hein, cara? Eles na mesma hora de salário. Às vezes nem ganhou, tá? Ele falou assim pra mim. Às vezes nem ganhou, comprou e falou, Dani, vai lá. É, pegar. não duvido. Entendeu? Aí ele chegou e falou: vai lá e pega. Eu vou deixar aberto. Você entra lá e pega o que você quiser. Que Você monta a legal, sua cara. loja. Pô, esse cara... Foi. Mas o Ivan, cara, né, não sei se você vai estar vendo aí, mas o Ivan é um cara diferente, cara. Ele O Ivan é um cara Ele bom, e a cara. Débora, a gente chama Eles, de eles, filhos, dão, né? eles fizeram nosso acolhimento de noivos. Nos Eles acolheram. foram assim, extremamente cruciais para o nosso casamento, para Até tudo hoje. acontecer. E são até hoje. Que legal, legal demais. São pessoas incríveis. Então eles deram pra gente computador que você tava falando. Computadora, minha mãe deu um, aí um tio meu emprestou outro, aí a gente conseguiu juntar um pouquinho ali, aqui. Mas vocês Foi começaram muito- assim, zerado, né? Zerado. Não, começamos devendo. Negativo, que é pior. Vocês começaram Que legal, É. cara. Que legal. E a loja era linda, 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 linda. Tipo assim, fui lá numa lojinha, comprei. Aí eu sempre calculei tudo assim, das medidas, das coisas. Peguei um móvelzinho, coloquei uma cafeteira simples, mais Simplesinha, mais bonitinha, bonitinha. uns quadrozinhos bonitinhos. Então, assim, a loja era uma Não gracinha. sei se vocês vão lembrar. Ah. O que abriu? O primeiro cliente. Como é que demorou? Foi rápido, no mesmo dia? Como é que... Então, do primeiro cliente eu não vou lembrar. Eu vou É. lembrar pra você do primeiro mês, tá? Pode ser. Quando você entra no negócio, o que você fala? Nossa, meu negócio vai prosperar, vai É. dar super certo, vou ficar muito feliz. Quando chegou o mês, nós fomos fechar o mês. Aí tem um relatório que a gente tira no nosso sistema pra ver quanto que a Caixa vai pagar a gente. Pra gente gerar a nota e receber. Certo. Quando eu fui gerar a nota, ela deu R$185. Eu fui pra casa com a nota chorando.
Não pagava. Um mês de trabalho deu R$185. Mas isso aí Que eu era vou focado em pagar? boleto, né? Boleto. Não, a gente ainda não recebia A boleto. gente Isso não aí foi recebia. abertura de conta. Foi que a gente começou abrindo algumas continhas. Até nisso Deus foi. Porque demora um tempo pra pra Caixa liberar essa parte de recebimento de conta. Ele ensinou A blindagem não é a gente ela que faz, né? A blindagem, a caixa ou é vocês? A A Caixa. gente- Não, porque a não, a gente, tudo, gente, a gente teve que tudo. pagar tudo. isso. É caro demais. Mas, por exemplo, você já podia começar com a... Que hoje o programa melhor para o CCA é o imobiliário ou abrir conta, seguro? O que é o... Eu não gosto. Eu falei com ele. Na verdade, Cuidado, hein? Cuidado. esse período, assim, esse início, só o Denner que ia. Eu tinha que ficar em casa com Os os meninos. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, quem diria pagar alguém pra olhar tomar eles, né? conta. Eu também não queria. Eu queria viver esse momento deles. Só que eu ajudava, tipo assim, o Denner chegava em casa, ele me passava um relatório de 10 em 10 minutos do que tava acontecendo lá. Então, é como se eu estivesse A gente vivendo sempre foi ali. muito A gente parceiro. sempre foi assim. Se ele estiver aqui, ele vai me mandar mensagem meia hora Que legal. pra passar, porque a gente acontecendo. tem essa. A gente divide tudo do dia a dia. Então, assim, tudo que acontece é nós dois fazendo. Então, eu participava de tudo, de alguma forma, mesmo não estando presente. E aí a gente começou muito focado no empréstimo consignado. Depois de um tempo, a Caixa liberou pra gente abrir o recebimento de conta. E aí eu era traumatizada com aquilo, eu morria de medo, gente. Alguém ser porque assaltado. você tá louco, é um Perigoso, risco muito perigoso. grande. Muito Então, perigoso. sim. Que não é seu, né? Que não é seu, é da instituição. Então, assim, eu particularmente não gostava. E aí, quando a gente foi, depois eu vou falar um pouco mais que a gente abriu a do centro, aí quando eu vim de fato, falei assim, agora eu vou Trabalho. presencialmente trabalhar. Aí eu falei, ou entra eu, ou se você não tirar, eu não vou vir pra loja, porque eram nós dois, o pai e a mãe, poderiam estar correndo algum risco, né? Então eu falei assim, ou tira, ou eu não entro. E aí eu só vim, de fato, quando a gente tirou o recebimento aqui do centro. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Então, Mas durante um tempo, é aqui, necessário. vocês trabalharam com recebimento. Não, aqui no centro trabalhamos também. durante um período, mas lá. Mas é um serviço naquela extremamente época, necessário. A gente naquela precisa época, pra dele, gente pagar né? as contas, a gente precisava dele. Sim. Ah, Entendeu? Porque a gente não tinha demanda. E outra coisa, a gente não tinha demanda, então a gente precisava usar daquilo também como um upgrade pra quê? Pra gente fazer geração de contatos. Então a pessoa ia pagar uma conta, a gente oferecia pra ela o crédito consignado, um aposentado, seguro. um seguro. Então entendeu? ele foi por muito tempo Então a nosso gente foi gerando lead. É. Através disso, legal. entendeu? E, A na gente verdade, precisou disso. é uma geração orgânica, né? Porque Sim. quem que não paga conta? E Exatamente. vou te falar uma coisa, até hoje a minha mãe vai lá. A minha mãe vai lá no mesmo, lá nos Vai. astrais, até hoje. Ela Ó, paga a mãe conta da lá. Paloma, podia pagar no aplicativo, ela falava assim, eu gosto é do papelzinho. Minha mãe O meu tinha sogro, necessidade. o meu de sogro e minha sogra fazem questão de ir lá. Minha mãe também. Vai no banco, sacar pra poder contar. Passa o dedo no cu. A nota que um monte de gente pega. Não, ué. Não, Mas é um Pessoas com serviço de mais extrema idade fazem, necessidade, de mas ter o assim, dinheiro, eu né? sempre tive muito medo, então eu não gostava. Eu Mas fazia foi o por segurança. que segurou a gente por muito tempo, até a gente conseguir criar nosso nome, criar os leads e aí entrar, porque a gente realmente ama, que eu sou apaixonada e que eu acho que eu jamais vou fazer outra coisa, que é o mercado imobiliário. É Mas, por maravilhoso. exemplo, É maravilhoso. abriu o correspondente. Automaticamente não vai pro mercado imobiliário? É tipo uma escadinha, você vai... Se você quiser, sim, se você tiver... Mas aí você precisa ter parceiros. Não, o que Aí acontece? você tem que batalhar, né? Batalhar. né? Quando É nós importante. começamos nessa parte de habitação, a gente tava saindo de um foco muito grande de consignado e a gente tinha um número maravilhoso. A gente Consignado. entregava muita coisa aqui na cidade de consignado, sabe? Que legal. Então, o que aconteceu? Quando apareceu a oportunidade, você tem que ter uma prova. Você tem que fazer a prova. Certificado. O né? certificado. Então, a gente estudou, fez essa prova e abrimos a loja do centro para colocar como foco o setor de habitação, Certo. tá? A gente ia separar, ia deixar lá embaixo focado, com consignado, e aqui focado em habitação. Em habitação. Só que a gente quis entender a Caixa por um tempo, entender como funcionavam os processos para depois entrar no habitacional, porque a gente entendia que é um ramo de grande importância. Então a gente quis Só que ele tem muitos entender. detalhes, que conhece que técnica. E aí a gente queria pelo menos entender como funcionava a dinâmica, o processo, ter um conhecimento Prévio. sobre banco. Pra não fazer nada errado. Exatamente, Tipo, para depois entrar no habitacional. E aí a gente oportunidade muito decidiu. grande, né, muito cara? grande. Aí a gente decidiu abrir a do centro, a gente abriu em sociedade com o primo do Denner, e aí a gente abriu do centro pra focar em habitação. Eu lembro até hoje, o primeiro apartamento que a gente financiou foi esse daqui, na frente do antigo aprendiz aqui, aquela curvinha ali. Sei, sei. Em cima, Apartamento em frente a Vivo. 40 a metros Vivo. quadrados. Claro. 40 metros quadrados. É o primeiro cliente que a gente atendeu nessa parte Pô, de habitação, Mas, cara. Alegria, né? só pra- por exemplo, quando que você começou o caixa aqui? O correspondente? Quando é que você Quando a tornou? gente abriu a primeira vez. Foi 2000. Tem 6 anos. Tem 6. Vai Então, fazer 2018. Vai fazer 7. É, 2018. Fazer 2018. sete, né? Os meninos vão fazer. A gente abriu lá mesmo quando os meninos estavam com 6 meses. É.
E assim, não sei se o Ronaldo vai querer falar, o mercado em 2018 para hoje, como é que era? Como é que vocês, mudança, como é que foi entrar nesse mercado? Porque imobiliário também, no CCA, qual que é a diferença para hoje que vocês verem? Então, o que acontece? No início, como qualquer empresa, é muito difícil, né? Porque você tá chegando cru, você tem que atender o cliente. E aquilo que eu falo, cara, o que a gente costuma muito falar forte. A gente está lidando com sonhos. Então, é uma coisa muito séria, muito séria. Então, a gente pegou o primeiro para fazer ali, foi sucesso. Depois que a gente fez o primeiro, a gente já viu que não era tanto assim. A gente falou, processo engessado. Vou copiar. Vai ser tudo copia e cola, copia e cola. Mas, na verdade, a gente descobriu que não era nada disso. Cada processo é um processo. Diferente. Tem as suas particularidades ali. Essa parte de mercado, eu acho que era totalmente diferente. Eu acho, não, tenho certeza. Por quê? O que acontece? No início, quando a gente estava começando, a gente não tinha muito contato com vários clientes. Então, a gente não tinha uma demanda muito grande. Então, a gente não sabia se o problema era a gente ou se era a nossa demanda. Ah, tá. Se era a demanda do mercado, exatamente. O que você falou, se era a gente ou a demanda do mercado. Então, a gente achava que, tipo assim, tava caminhando, engatinhando. Só que hoje, a gente consegue ver que hoje o mercado habitacional ele tá muito mais atrativo do que antigamente. Ou então, o nome de vocês está muito maior do que antigamente. E também é uma possibilidade. Mas eu acredito muito que o mercado imobiliário tá assim. Desde no meio do ano passado, já falava com o Denner. O ano que vem vai ser um dos melhores anos para o mercado imobiliário que a gente vai viver. Uhum. Porque a gente tem aí um governo que o foco dele é a habitação. Então, é a moradia. Então, assim, a gente já teve melhorias incríveis. Hoje, a gente está cuidando tanto da classe baixa quanto a classe média, que você tinha 2 produtos. Um para classe extremamente baixa e um para classe alta. Então, hoje... No meio do caminho, você não conseguia atender. E qual que é a maior população? Tá onde? No C, na classe C. Tá no meio. A gente não tinha produto para atender o público que hoje maior tem em Barbacena. Sim. Então, desde o ano passado, a gente está se preparando muito para esse momento. Há 3 anos que a gente está extremamente focado. Hoje a gente atende até muito pouco consignado, mas para quando algum cliente precisa para o processo, porque é uma demanda muito alta, é uma preocupação muito alta. Cada processo habitacional é particular. Cada processo habitacional tem... A gente trata o proprietário, quem está vendendo imóvel, a gente trata a imobiliária, que é o nosso parceiro, a gente trata o vendedor. Que tá comprando. Então, assim, são vários processos diferentes. E a agência. Então são 4 pessoas que você tem. Que a gente tem que dar satisfação e clientes, cuidar né? daquele processo. São pessoas. E o nosso diferencial, São que vocês pessoas. sabem disso, é que o quê? Toda vez antes do cliente ficar sabendo é que os nossos parceiros Parceiros tenham ficam- conhecimento disso. Então, a gente... Isso é importante. Então, Isso o é que extremamente acontece? importante. Tem que ressaltar que o atendimento de vocês, por exemplo, mandar uma mensagem pro DN, rapidinho, vocês estão. Não, E realmente atendimento essa é- agilidade faz uma diferença. O que a gente fez de foco exatamente nesse ponto é o quê? Aí entra o início da nossa carreira, que é a parte de venda. A gente entende que vocês estão na ponta. Então, você tá no tete-a-tete com o cliente ali, o cliente você tá atendendo ele, então é muito urgente essa parte de o quê? Eu tô precisando, faz uma simulação pra mim aí, roda esse crédito pra mim aí. Por quê? O cliente tá ali na frente de vocês, então a gente tem que ter a resposta Agilidade. rápida. Isso é verdade. Entendeu? Isso ajuda muito pra gente. Quando a gente manda pra vocês aí uma análise e vocês respondem rapidamente, poxa, muitas das vezes no mesmo dia a gente já consegue dar andamento com o cliente. Fazer o contrato E, poxa, de facilita preferência, muito. Facilita Porque muito. você passa 2, 3 dias, esfria. Aí se esfriar, a negociação pode E isso, ficar- na verdade, não tem a ver com o mercado imobiliário. Tem a ver com a escola que a gente teve a vida inteira. Então, o nosso diferencial hoje, eu acredito que é isso. É o know-how que a gente teve de empreendedorismo, de atendimento ao público, de cuidado com a pessoa, de saber... Eu trabalhava numa loja de terno. Então, eu vendia muito terno para casamento, para padrinho, para formatura. Então, desde ali, eu já tinha essa coisa de ligar a sonhos muito forte, porque eu sabia que, o cara tá escolhendo o terno dele para casar, é o sonho da vida dele. Então, eu já tinha esse cuidado, esse carinho. Então, a gente trouxe hoje para a DP Soluções Financeiras essa coisa. O nosso objetivo é realizar sonhos. Isso é extremamente importante, essa visão. A gente também tem essa visão como base aqui, que realmente a gente tem que primeiro olhar o cliente, né, o foco do que ele está buscando, para depois a gente realmente ofertar. E a gente de forma alguma, a gente quer forçar a barra ou algo do tipo aqui. Na verdade, a gente tem que olhar o sonho dele, se ele vai estar bem realizado, se vai caber certinho dentro do orçamento dele, se ser bem atendido, né, do início ao fim. É por isso que vocês também são os nossos parceiros, que a gente gosta que o cliente também seja muito bem atendido, transparente, né, né? em todas as partes. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é bem interessante fazer. O cliente, quando ele vai sozinho lá com vocês, qual que é a visão dele? O que ele gera pra vocês lá? Como que é o início? Quando ele chega lá, de repente, vou comprar um imóvel, vou lá no Denner, na Paloma, conta pra mim, como é que é? O que acontece? O cliente chegou lá e, vamos falar que ele chegou sem nenhuma imobiliária, direto no correspondente.
a primeira coisa que a gente vai fazer é uma entrevista. A gente faz uma entrevista para ele, né? Sobre a renda, tudo isso. E a primeira coisa que a gente pergunta para ele é o quê? Esse imóvel, ele é registrado, ele é legalizado, isso e tal? Muitas das vezes o cliente chega achando que é. Achando. Quando a gente pede algum documento... acontece muito, tá, gente? Do cliente chegar lá direto e levar uma matrícula do imóvel. Eu tenho a matrícula do imóvel. Ele tá lá com ela assim. Na hora que a gente vai olhar o que tá verbado, só o lote. Não tem o hábito. Não tem nada de construção ou não tem a construção. Então, o que acontece? A gente sempre indica o cliente, ele procurar os nossos parceiros que de fato são as imobiliárias. Porque ele trabalha com segurança. E muitas das vezes a gente tenta mostrar isso pro cliente que o quê? Ele fica muito preocupado, às vezes, em ter custos a mais. Uhum. E o custo não se trata dele como comprador, o custo é de quem está vendendo. Exato. Isso é um grande, mas um grande impeditivo para as pessoas virem até as imobiliárias. Sim. Eles acham que eles vão ter um custo com a gente. Sim. Mas quem paga é o proprietário. Vou contar uma Exatamente. história que aconteceu semana passada comigo. Tive que ir na prefeitura cuidar de um assunto. Sentei lá e eu tô esperando o cara resolver pra mim. Eu tô escutando o cara do lado. Moça, mas não é possível. Eu comprei o imóvel. Como que tem 20 mil de IPTU atrasado? Eu não tenho dinheiro pra pagar isso, não. Isso acontece demais. Você vai Falta fazer uma de negociação por conhecimento. Ele não fora. teve assessoria. O cara não sabe que documento que ele tem que tirar pra saber se o imóvel tem algum débito. Então, assim, a confiança de você comprar numa imobiliária. Você fala assim, gente, o barato sai caro. Então, Tá. pra esse... Aí, só que depois eu ainda vi a mulher tirando e falou assim, mas eu comprei, foram 4. Ou seja, era 4. E o barato Nossa. não Chorei, sai caro. cara. O barato tá saindo caro pra ele por falta de conhecimento. Conhecimento. Porque o que acontece? O barato não tá saindo caro porque ele não teria esse custo. E na verdade não é o cliente Exato, que paga exato. também. Não, e outra coisa, muitas das vezes eles pensam o seguinte: o cliente ele vai pagar a comissão da imobiliária. A gente sabe que não, é o proprietário. Sim. Porém, ele acha que ele vai ter mais desconto se Sim. ele for direto. Mas só que a imobiliária também tá no time dele. Sim. A gente olha os dois lados. Então a gente sempre consegue um desconto com o proprietário. Exatamente. Então se ele acha que ele vai conseguir um desconto só direto com o proprietário, bobo é ele. o Não vai ter assessoria jurídica e não vai conseguir o que a gente vai conseguir. E o ainda pode proprietário- comprar um elefante branco. E o proprietário já tem a margem dele de desconto que ele vai Já dar pra tem, você. já né? tem. Ele vai Exato, passar disso. exato. Então, tipo assim, ele tá andando pra trás. Então É. a gente sempre indica. Procurar sempre a um... imobiliária. Justamente por isso, porque aí ele vai estar trabalhando com segurança. É claro que a gente gosta também, quando o cliente vai direto no escritório, por exemplo, é uma coisa que o Denner sempre fala. A gente gosta de fazer uma avaliação do cliente, fazer as perguntas, fazer uma simulação e rodar o crédito do cliente. Porque é bom que o cliente saiba que tipo de imóvel ele pode comprar, até mesmo para ele não se decepcionar ou não achar que ele pode uma coisa que ele tem capacidade de pagamento. É verdade. Então, isso é uma coisa assim que a gente gosta muito de fazer, que é pegar o cliente, rodar a avaliação e falar assim, olha, a Caixa hoje vai te emprestar tanto. Beleza. Procura a imobiliária que ela vai encontrar um imóvel que cabe no seu Tanto. orçamento. Se uma pessoa, ela vem, eu quero comprar um apartamento, uma casa de $500 mil, né? Só que ela só tem capacidade para 200 mil. Não, eu tenho vários clientes. Isso acontece sempre. Eu quero comprar uma casa de 1 milhão com entrada de 5 mil e parcelas de R$500. Aí eu falo com ele, eu também. Se você conseguir, me indique. Eu também quero. Não, isso eu concordo. Mas assim, é importante pro cliente, né? Até pra ele não se frustrar, como a Paloma disse, né? A gente aqui também, a gente sempre tenta fazer essa análise inicial, quando é possível, pra poder até mostrar o melhor. Já teve cliente aqui que já chegou aqui querendo comprar um imóvel de 180, 200 mil e chegou levando um de 400, porque Sim. não sabia a capacidade de crédito que ele pagamento tinha também. Exatamente. Então, eles acham que é muito difícil uma aprovação na Caixa é. Econômica. Parece que é um elefante branco. Vamos lá. Fala em poucas palavras a simplicidade que é aprovar um crédito e quanto tempo que vocês aprovam. Vou dar um exemplo de hoje, né? A gente teve um cliente hoje que ele entrou em contato com a gente 9 horas da manhã. Quando você manda mensagem pro nosso WhatsApp, ele já tem uma Mensagem automática. resposta que ela automática. já faz as perguntas prontas para uma simulação. Show. Entendeu? Então, quando ele respondeu ali, tudo direitinho, com as respostas que a gente necessitava, eu já fiz a simulação para ele, mandei para ele. Aí ele falou, o que eu preciso de documento? Mandei para ele o encartezinho que a gente tem de documento. Ele me mandou na hora, a gente fez a aprovação na hora, pedi a matrícula do imóvel, ele me mandou, eu já chamei a engenharia, ele já pagou o boleto. Quanto então, tempo? antes de meio-dia, ele já tava até com engenharia pronto. Pois é, então se você tá procurando um imóvel, tá achando que é difícil comprar, faz uma simulação com a gente ou com o Denner, a Paloma, né? Entre em contato com um de nós aqui, depois a gente vai deixar o arroba deles aqui também pra vocês seguirem. Mas é muito simples, não fica achando que é engessado. E agora acho que a gente pode entrar até nas regalias também, né? As regalias que o governo hoje está apresentando pra nós, né? Sim. Conta pra nós um pouquinho aí sobre Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que esse ano deu uma diferenciada, né? Sim. Fala pra nós e como era antes no passado e como é hoje. Vamos lá. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, antes dessa última mudança, ele
entrava imóveis até 196. 196 mil. PCVA, né? E aí, eu já tô tão travada nos 210 que eu já esqueci. E aí, na última mudança, a gente teve uma mudança que foi para imóveis de até 210. Lembrando que Barbacena, tá, gente? Esse valor, ele é calculado por cidade, Isso. por região geográfica. Legal. Então, para Barbacena, hoje, ele atende imóveis até 210 mil. Só que Faixa 1 e faixa 2, né? tem um diferencial. Não são só imóveis até 210 mil. Hoje, no faixa 3, a gente atende também imóveis até 350 mil. Com taxa de juros de até 8,16 ao ano. E aí vem falando, nossa, mas a taxa de juros é muito alta, eu vou pagar muito caro. Aquela frase clichê que todo correspondente adora falar, né, gente? O financiamento é caro, mas o aluguel não tem como. Se você falar, eu não vou pagar um financiamento porque é muito caro, você tá pagando o financiamento de outra pessoa. Cara, Então- eu vou dar um exemplo. Eu vou até sair um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, mas eu vou dar um exemplo só pra vocês entenderem. Pra gente tirar essa coisa da cabeça das pessoas de caro. O que que acontece? Eu fui atender um cliente nosso. Esse cliente, ele tava construindo, era construção em terreno próprio, tá? Certo. Ele tava construindo uma casa de 1,5 milhão, Razão. tá? Então, o que que aconteceu? Ele tinha recurso próprio pra construir, sem descapitalizar, sem fazer nada. Certo. Eu conversei com ele e mostrei pra ele que o dinheiro dele investido tava tendo uma rentabilidade Maior do que a- muito maior do que o valor da prestação. Prestação. Porque vamos falar que era 1%. 1% que a gente vai jogar de taxa de juros. Se ele tinha 1,5 milhão, ia tá rendendo ali 15 mil. 15 mil, beleza? Show. O valor da prestação dele pra ele pegar o que ele precisava tava dando 9 mil reais. Olha que diferença. Ou seja, sobrava quanto por mês pra ele? 6 6 mil mil. de lucro. Além de estar capitalizado. Ele não tirou dinheiro do bolso. Não tirou dinheiro do bolso. Autorizou. Entendeu? Ele teria o imóvel e a E capitalização. o dinheiro? E o dinheiro. É, Então, o que ele exatamente. fez na hora que eu sentei pra ele e mostrei isso, ele falou assim: Aprova aqui, cara, velho. pode aprovar aí que eu tô aqui pronto pra assinar E o ele tinha contrato. capacidade de pagamento. Na verdade, vou até puxar uma sardinha, gente, que eu vou agradecer a vocês, que vocês estão desconstruindo isso no mercado imobiliário. Vocês estão ajudando nessa desconstrução Não. de ficar pensando que o financiamento é difícil, de Não ficar é. pensando que é caro. Então, até agradeço vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, porque realmente está fazendo diferença. Vocês estão ajudando a gente nessa... A mostrar que é A possível, mostrar que né? é possível. É possível. Pra E- todo mundo, tanto pra quem é faixa 1, faixa 2, faixa 3, até quem tá mesmo Sim. alta renda. E eu vou pode- voltar até na questão do Minha Casa Minha Vida, porque acredito que hoje seja um auge nosso, apesar de imóveis de alto padrão também estar com essa taxa de juros muito Atrativa. boa, atrativa. E tem gente, quem tá esperando aí a taxa de juros abaixar, o imóvel vai aumentar, tá, gente? Não, isso é fato. Isso não, O melhor dia foi ontem. O melhor dia foi Nunca ontem. foi diferente, nunca vai ser isso, nunca vai mudar. É, o que Então, acontece? O mercado imobiliário, ele não consegue juntar os dois ângulos. O que ele vai acontecer? Se a taxa de juros ela cair, o valor do imóvel ele vai aumentar. Aumenta a oferta Tá? e aumenta a demanda. É lógico, é Entendeu? Isso nunca vai acontecer. Ah, os dois andarem alinhados, Não não vai. vai acontecer. Isso não vai Isso acontecer. é verdade. Então, qual que é o melhor momento de você comprar? Cara, é o agora. É um agora. É o agora. Não faz hora, porque... Interessante, o pessoal acha clichê, né? Sim. O cara tá falando assim, não, ele tá querendo só pra poder comprar, mas é a Aham. pura verdade. Não, eu vou contar o meu exemplo. Meu Pode exemplo, falar. rapidamente. Eu comprei o meu imóvel, ó, presta atenção, galera. Eu comprei meu imóvel em 2021. Sim. 2021. Fiz uma negociação muito boa, sabe? Uhum. A taxa dele que eu pago hoje é fixa. Você sabe que quando você vai fixar uma taxa, né, você acaba pagando um pouco mais caro, mais porque caro, aí você um fica estável, né? Sim. A minha taxa fixa hoje é 7,2. Nossa, 7,2. E o seguinte, em 3 anos, o meu imóvel valorizou 150 mil reais. 3 anos. 3 anos, ele valorizou 150 mil reais e a minha taxa é 7,2. Então, ou seja, o melhor dia foi ontem. Exatamente. Eu tenho Se você, certeza se que você antes de colocar mim... seu imóvel para financiar hoje, a pessoa que comprar seu imóvel vai pagar uma parcela mais alta que a sua. Vai, lógico, vai, vai. com Então certeza. não adianta esperar. Ela falou um dia, a gente tava indo levar o menino na escola, a Paloma falou um negócio que de fato é verdade. O que aconteceu? Ela deu o exemplo do apartamento dela. Do apartamento que a gente vendeu agora, que você Uhum. falou. Então, o que aconteceu? Na época, ela comprou por um valor que hoje, ele, tipo assim, ele aumentou muito mais perto do que há anos atrás que a mãe dela comprou. Então, tipo assim, às vezes a gente fica achando o quê? O imóvel também, ele não é um ótimo investimento. Ele é, sim. Sim. Imóvel continua sendo o melhor investimento de todos os verdade. tempos. E eu já conheci, até, não sei se você lembra, a Juscelina e a Eliana, né, que foram nossos clientes que a gente vendeu Sim. a casa deles. Na época eles tinham comprado com o banco BDMG, que era um banco da Polícia Militar na época. Ele tava pagando uma taxa mais ou menos de 4,8 ou 5,2, mais ou menos esse valor que ele tava pagando. Então o que acontece? Não adianta.
eu tenho certeza que se eu encontrar pessoas que comprou antes de mim, vai falar a mesma coisa. Pô, comprei melhor que você. Não, é Isso porque tem que acontecer. ao longo dos anos vai acontecendo isso, né? E hoje a gente ainda tem taxa de juros a partir de 4%, tá? Eu 4,5. quero falar um pouquinho do programa porque eu acho incrível e as pessoas não têm conhecimento quanto está fácil ter seu imóvel. Vamos lá. Hoje a gente tem 3 faixas no programa Minha Casa Minha Vida. O faixa 1, que são imóveis, são rendas de até 2.400, 2.460, que tem taxa de juros de 4% a 4,5% ao ano. Nossa, ao baixo ano. demais. Meu ao Deus ano. do céu. O faixa 2, de 4.400 a 8.000, que a taxa de juros vai de 4,75% a 7%. Lembrando que essas duas faixas, tá, gente? Elas têm um subsídio que é calculado pelo governo, que é um valor que o governo dá para te ajudar a comprar o seu imóvel. Eu não de tive acordo. essa regalia, hein? Eu não tive essa regalia. Eu já fiz processo, gente, que teve gente que recebeu 40 mil de subsídio. Nós já tivemos tivemos. aqui. Tivemos É, aqui. A Ana horrível Paula, que demais. comprou do Hamilton, horrível teve 37 demais. Eu mil fico de assim, subsídio. absurdo, É velho. muito Eu dinheiro. sou, o Denis sabe, eu sou uma defensora desses Do tipos programa, de né? processos, porque assim, eu fico impactada que a pessoa jamais conseguiria comprar um Sozinho, não imóvel. consegui. Não, e a Jamais. parcela assim, da Ana Paula, se a Ana Paula e o Hugo estiver assistindo, beijão pra vocês, um abraço. Parcela de R$500. Exatamente. Ele tava pagando aluguel de 1.200. Exatamente. Absurdo. Gente, imóvel próprio agora. Imóvel Conseguiu pagar menos do que Menos o próprio aluguel. que o próprio E aluguel. morando melhor. Eu fiz um Porque hoje o financiamento. aluguel de Barbacena também está extremamente salgado. Vamos Nós fizemos um financiamento, acho que mês passado que a gente assinou, só pra vocês terem uma noção, que o cliente, sabe quanto que ele deu de entrada? R$0. Que isso? R$0. O valor do imóvel, R$100.000. A renda dele suprir o subsídio que ia entrar. Então a entrada foi o subsídio que o governo pagou. Nossa, barato. Ele tá pagando prestação de R$400. Não dá muito pra. Nossa. É o que a gente falou no início. Cada caso é um caso. Então, Sim. gente, não vai, procura o Tem que fazer uma correspondente, simulação. procura a imobiliária, que eles vão saber fazer Como? a simulação É. e colocando as coisas que vão te ajudar. Por exemplo, se o cara tem 36 meses de carteira assinada ao todo, ele tem 0,5% de desconto na parcela. E é absurdo, parece parcela pequeno, não, mas é na absurdo. porcentagem. Não, faz muita diferença. Não, e aqui a Se gente ele tá falando tem de filho, se 420 ele tem meses. dependente. O filho ajuda como dependente? Ajuda Sim. demais, né? Hoje a gente tem algumas linhas que atendem dependente. Dependentes menores de 18 anos, dependentes até 21 anos, tendo comprovante de residência na mesma residência. Certo. E parentes até terceiro grau, a gente tem algumas regrinhas que eu não vou ficar falando Lembrar muito todos, para não tá. complicar também, porque senão o povo começa a achar que é tudo Sim, confuso e não é. É, Você não, precisa de uma imobiliária que te ajude e um correspondente que saiba as regras. E Ok. quem faz o trabalho somos nós. Só procure os profissionais especializados que eles vão fazer da melhor forma. A gente Por isso que talvez a pessoa que foge da imobiliária, ela acaba perdendo Ela aquela paga informação, mais. porque ela não sabe disso. Porque às Exatamente. vezes ela não coloca uma informação Exatamente. que tem que ser É. colocada. Então, assim, tem que trabalhar com os profissionais que entendem, porque vocês ganham igual, a gente ganha igual. Igual. Então, o nosso único benefício aqui vai ser a pessoa sair mais satisfeita. Então, E assim, uma coisa muito importante, tá, gente? Vocês não pagam correspondente. Ah. Quem paga o correspondente é a Caixa. isso é, Deus. pelo amor Não de Deus. cobramos Exatamente. nada. Nada. com Lembra, você vai falar assim, simulação. mas eu quero fazer uma simulação, não sei se eu vou comprar, gente. Por favor, faça uma simulação. A gente Não não, tem cobra taxa nada. nenhuma pra isso. Nenhum centavo. E é por isso que a gente fala com todos os nossos clientes aqui que a única coisa que a gente não faz pra eles é assinar e pagar. É. O resto a gente resolve em conjunto, É isso né? aí. Exatamente. E aí a gente até reforçar isso também, que esse programa agora do Minha Casa Minha Vida, ele facilitou demais a compra do imóvel próprio. Hoje, até a aprovação, até o engenheiro chegar, o quê? Tá demandando em torno de quantos dias, mais ou menos, a conclusão de tudo? Pra assinar com a Caixa, você fala. Não, finalizar, pagamento pro proprietário e eu mudar pra minha casa nova. Não, vamos lá. Até a assinatura com a Caixa. O cliente entrou no escritório, fez simulação, até a assinatura com a Caixa, de 15 a 20 dias, tá? E aí porque a gente depende da matrícula que o cartório vai liberar, Sim. do engenheiro que vai vir depois liberar o laudo. Então a gente põe de 15 a 20 dias. Aí, para o pagamento para o vendedor só recebe depois dos trâmites realizados, cartório e prefeitura. Sim, sim. Então, a gente demora aí mais ou menos uns 10 dias. Então, uns 25 Então, dias eu tô dentro do meu imóvel próprio hoje. Dentro de um É mês. isso, Um mês. um mês. Olha, Um mês. É óbvio, Muito fácil, hoje eu muito não fácil. posso ficar também tampando, né, o sol com a peneira. A gente tá com alguns problemas de reserva, porque senão meus clientes ouvem aqui, os clientes que eu tô todo dia pedindo desculpa. Não dá, né, gente? É Eles verdade, vão ouvir e é vão cair. verdade. Você tá falando que tá assinando. Gente, realmente, tá fluindo normal, mas a gente tá com um problema hoje para subsídio de imóveis usados, infelizmente. Certo. O governo já governo- está trabalhando para suplementar, já estão tentando agilizar e colocar tudo em dia, tá? Então, assim, a gente está com um problema para subsídio de imóveis usados. Só usado. Novo, Só. tá tranquilo. Novo, porque o que fluindo acontece? normal. O governo, ele tá pensando em quê? Toda vez que a gente fala de imóveis novos, a gente gera demanda de trabalho. Certo. A gente movimenta Então, uma cadeia muito entendeu? importante, Então, que é o da a construção construção civil. civil. Legal, Exatamente. legal. Então, ótimo. o governo ele está Exatamente. focado em fazer
o trabalhador ganhar, o construtor ganhar, que vai movimentar. Então, assim, A roda. Movimenta a economia todinha do país, né? mas Legal. já que ele lançou essa regra, ele lançou subsídio para imóvel usado, ele que lute e resolva. É. Porque a gente tá sofrendo aqui. E acaba que esses fundos também, como você falou, reserva e agora tá baixa para imóvel usado, é porque também o mercado tá movimentando e tá na tendo verdade, demanda de compra também, Bateu né? uma meta que não esperava. É, Então, o assim, mercado- o fundo de reserva acabou muito antes que o governo esperava. Então, agora eles estão lá estudando uma forma de suplementar. É E verdade. uma coisa que eu penso é o seguinte: e a pessoa que fica assim, eu vou esperar o móvel baixar. Ah. Vou esperar o móvel baixar o valor. Daqui 6 meses, cadê o imóvel? Mesmo usado ou novo? Ó, Não eu vou te dar- tem, vou não te dar um tem. exemplo de um cliente que a gente foi atender essa semana passada agora. Ele foi levar a gente lá pra ver o lote. Um lote do lado do outro. Aí ele falou assim, esse aqui é o meu lote. Eu falei, nossa, maravilhoso o seu lote. Mas esse do lado aqui é top, Top. hein? Aí ele chegou e falou assim, por causa de 12 horas eu não comprei o outro, porque eu olhei na hora que eu fui fechar, o cara já tinha vendido. Gente, vamos Então, combinar. isso vai acontecer, cara. Vai. Se você não... O meu pai sempre falou muito isso comigo. Ele falou assim, o cavalo branco, ele passa na sua frente uma vez só. Quando você vê ele, você pula e agarra ele. Porque se ele não pular, você perde negócio. Gente, quantos loteamentos a gente tem em Barbacena hoje? Agora tem bastante. Gente, vamos combinar. Uma empresa Do tamanho da super bem terra. estruturada, como a TR, que tem loteamentos em vários... Vocês acham que elas iam estar brincando de abrir loteamento em Barbacena? não, Sério, ia. gastam uma Tudo. fortuna para estruturar um loteamento? É. Gente, A demanda é tá gigante muito do bem estado. estudado a nossa É. cidade. Então, assim, Ela o sabia que crescimento que vem agora é, assim, ou você compra ou você Ou chora. vai pagar aluguel o resto da vida, né? Exatamente. Às vezes gosta também de ficar pagando casa pros outros. É verdade. Eu fiz um videozinho, vocês viram o videozinho? Do senhorzinho. Não, não vi, não. Pagar o imóvel que o cara... A prestação. É verdade. Acabou de Acabando de receber. pagar, né? É. E é aquilo ali, É aquilo. cara. Você pega muita gente. Eu tenho uma conhecida que ela fez um financiamento, alugou o apartamento, a pessoa que tava pagando lá pagou o apartamento dela todinho, ela acabou de pagar, aí agora sabe o que ela fez? Comprou outro. Fez outro financiamento. Não. No segundo. Você conhece alguém assim? Marcela. Meu é assim. Ah, você fez isso. Exatamente, exatamente. Mas, Eu fiz gente, pra investimento. É. mas, Exatamente. gente, aí você vai ver no final da história, você tá com 10 imóveis aí, como? O cara que tá morando lá, Morando que tá tá pagando aluguel, ele tá pagando seu imóvel. Concordo. Entendeu? E o que acontece? Tem uma cultura aí agora que tá vindo aí dos investidores, os gurus da internet, os investidores, que eles falam que locação é melhor do que comprar. Não aguento, gente. Todos eles já compraram o imóvel próprio. É. Todos eles. Mas e por quê? Eles estão. Desculpa aí, galera, mas é Mas o deixa eu te business falar de uma vocês. coisa. É o Ó, business de vocês, Mas né? deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver 1,5 milhão investido na sua conta, talvez seja melhor. É. Você tem 1,5 milhão investido. Não tem, não tem. Porque aí você tá ali com rendimento de 15 mil, você vai pagar um aluguel de 4, Vai sobrar. Aí, beleza. só que você também vai morar na casa que tiver. É Tá, mas olha só. que te aceitar, não Agora, o cara que não tem R$1 guardado, falando pra Isso mim aí. que ele não vai comprar um imóvel porque se ele tiver Vai 1,5 milhão investir. investido. Não, então me mostra 1,5 milhão investido. Mas até nesse ponto também, Paloma, eu penso o seguinte: você consegue pagar uma parcela de 4 mil reais, aí 5 mil reais no imóvel próprio, você só não vai morar naquele luxo. exatamente. Mas você vai morar num bom imóvel. Não, mas, né? mas Um imóvel hoje, próprio. mas hoje, se você pegar os aluguéis de Barbacena, você pegar uma casa de 3.500 a 4 mil de aluguel, com 3.500 a 4 mil de aluguel, se você pegar uma aquisição em construção, você constrói a casa do jeito que você quer. Pois é, E aí não você, faz sentido. porque alguém falou, você vai ficar aceitando viver numa casa que não é do jeito que você quer. A gente até tinha a gente seguia né, que ele falava muito disso. No início ele falava muito, hoje ele já mudou. Já mudou. Dele, porque ele falou assim que, são vários fatores. É na sua casa que você vai ter contato com a sua família, é ali que Deus abençoa a sua família, entendeu? Então ele mudou de ditado. Mudou, dele, né? exatamente por isso, cara. Imagina a realização de você comprando seu imóvel próprio, você pintando a parede, cortando a parede, Fazer o que colocando o você que você quiser. Nossa, é que Mudando o maravilhoso. piso. É Mas tem uma maravilhoso. outra coisa também. A pessoa, eu vou ficar 30 anos morando naquela casa, não é necessidade. Se o cara depois quiser ir fazer um upgrade, É. por exemplo, meu primeiro carro foi um esporte. Hoje eu tô com outro Sim. carro. Então, mesma coisa, imóvel. Eu começo com um, daqui a um tempo eu vou fazer um upgrade. Então a pessoa não precisa morar o resto da vida naquele Eu imóvel. adoro contar a história da minha irmã. Minha irmã comprou um apartamento no Parque dos Professores. Nem sei se ela gosta que eu conte isso. Manda um beijo, E aí, manda um beijo pra ela. Te amo, irmã, beijo. E aí ela comprou o apartamento dela no Parque dos Professores quando eles noivaram, ela e o marido dela. E aí ela comprou, ficou ali até a primeira filha, acho que demorou uns 2, 3 anos, vendeu o apartamento e aí ela deu entrada na casa dos sonhos dela. Então, assim, tudo é uma escada. Aí ela normal tá isso. esperando. Eu Normal cheguei a isso. conversar isso com o Marcelo, que eu tava esperando poder construir a casa dos meus Seus sonhos. sonhos. Eu falei isso com o Falou. Marcelo esses dias. Foi mesmo. E aí, eu pensando, gente, por que eu tô esperando? Tô adiando uma coisa e eu tô perdendo tempo. Eu vou construir o que eu tenho condição agora Bora. para dar uma qualidade de vida pra minha família e a gente ter a área de lazer que a gente quer. E aí, quando eu tiver condição de ter a casa dos meus sonhos, eu vendo ela, dou o valor de entrada e construo o resto, Bora. financio o resto. E fora que é o seguinte, se você comprou ela, se você construiu ela do seu jeito a 400 mil,
Eu vou Daqui vender 5 ela anos. 600. Não, Não, vou é, vender. O Daniel, não, gente, para de falar isso. Ó, eu já dei o briga, porque ele já falou que a gente vai construir e vender. Eu não vou vender minha casa. O que Por acontece? enquanto, não. O que você vai ter de patrimônio não vai ser 400 mais, vai ter 600. Exatamente. Mas depois eu anuncio aqui. Exatamente, porque o que acontece? E isso, gente, a gente tá falando aqui, parece que são coisas que não acontecem, mas isso faz parte do nosso dia a dia lá dentro do escritório. A gente vê muito isso. A gente já viu o cliente comprando financiado e passando 2 anos ele já vendendo pra ele fazer um A gente upgrade, já tem cara. clientes no escritório que estão fazendo Entendeu? upgrade. É, ué, a gente tem habitação vários. mesmo, a gente tá trabalhando há 3, 4 anos. Habitação, 3 anos e meio, mais ou Em menos. 3 anos e meio, a gente já tem cliente que já está fazendo upgrade. Em 3 anos e meio. Para pra analisar no meu caso aqui, que eu acabei de falar com vocês. O meu imóvel valorizou uns 150 mil reais. Maravilhoso. Então, olha só, qual o rendimento, qual o investimento que eu faço que eu tenho essa valorização? É só Não se eu tem. achar um Não tem. unicórnio. Tem. Você não Se eu achar um Bitcoin embaixo, aí... Me Né? avisa. Esses Bitcoin- Exatamente. Exatamente. amigo. Nós temos aqui o nosso Michael Monteiro aqui, que é o investidor, esse cara que é Esse focado no cara entende. investimento. Esse aí é danado. Pois bem, então tá na hora de você vender seu imóvel e comprar outro. Bom, o Ronaldo daqui a pouquinho vai começar a fazer isso mesmo. É, temos outros projetos em andamento, então tem que ser com calma. Mas a ideia é essa mesmo. E assim, a gente aproveitar desse momento. Porque é aquilo que a gente falou. O momento é agora. A gente tem que usar dele. Usar e abusar. Eu tenho um case aqui que é muito interessante. O cliente marcou comigo pra olhar uma casa. Ó, serve pra você, hein? O cliente Ele vai marcou- chorar, hein? É, o cliente pagou. Não vou falar nome, não. Ah, Marcou comigo pra olhar uma casa de manhã. sim. Vou falar com o bairro? Pode falar com Não, vai descobrir que é ele. É, vai descobrir que é ele. Marcou pra olhar uma casa comigo de manhãzinho. Sim. Ele não pôde ir de manhã. Uhum. Eu tinha um outro cliente marcado pra 1h30 nessa mesma casa. Aí ele falou assim: pode ser 1h30? Eu falei: 1h30 eu já tenho um agendamento. Pode ser pras 3? Ele falou: pode. Eu já sei. Aí fui lá, levei o outro cliente 1h30 na casa. Ele O cliente ficou na apaixonou, falou assim: ó, a casa é minha. É, ué. Aí ele foi me Nossa. encontrar lá 3 horas em frente a essa casa. Eu só esperei ele pra falar que foi vendido. Ai, que delícia. É. Eu fiquei com dó, mas assim, você para pra analisar. Gente, se a oferta é boa, tá todo mundo à procura. Exatamente. E Não é tá verdade? mesmo, tá, gente? E tá mesmo. É. Tem muita gente à procura. A gente sabe que realmente a gente. Ó, o melhor dia foi ontem. Isso aí, ó, não é clichê não, galera. Não é clichê. Não é. Não, é A realidade. gente vê isso acontecendo todos os dias. É a gente tá realidade, aqui dentro exatamente. desse mercado, a gente vê isso acontecendo todos os dias. Exatamente. E me fala uma coisa, agora é o seguinte, para os nossos clientes, o que você precisa, o que ele precisaria para aprovar um crédito? Qual que seria a documentação mais simples, só para ele poder entender, ó, o documento é isso aqui eu já consigo dar andamento no crédito para vocês. Cara, os documentos são o quê? A gente pede identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, mas não precisa estar pago. A gente pede os 2 últimos contra-cheques, tá? Os 2 últimos contra-cheques. E a gente, ultimamente, Certidão a gente de- tem pedido certidão de casamento, justamente pra gente ver se o cliente é Vínculo. casado ou legal, não, legal. entendeu? É só isso. Ótimo. Falamos do primeiro ponto, né? Beleza, vai lá. E PJ, pessoa que trabalha, ela é pessoa jurídica, só que ela quer comprar como pessoa Seria física, o né? MEI? Seria falar ou não? Oi? O MEI ou não? Não, eu ia falar do meio Então depois. Então fala, fala do PJ normal. É, a Nós pessoa... estamos falando do cara que não é MEI. É empresário, Ele é é empresário, autônomo, né? Ele é autônomo. Empresário. Empresário. Tá, empresário. Hoje nós temos várias formas. A primeira é o quê? A mais tradicional, que é através do imposto de renda, Certo. tá? Um diferencial nosso é o quê? Mesmo que o cliente tenha um imposto de renda, a gente gosta de pedir o extrato de movimentação dele, pra gente comprovar que existe uma base de renda naquilo dali. Tá? Então hoje o cara consegue através do imposto de renda, lembrando que ele tem que atender a obrigatoriedade do governo, que é uma regra da Caixa, Certo. tá? E outra coisa, renda informal. Ah, o cara não tem imposto de renda. Ele tem uma movimentação baixa ali, ele tá precisando de uma análise de renda informal. Então a gente consegue como? Ah, a gente pede um extrato de movimentação bancária dele, só que a renda dele ali, como não é formalizada, a gente consegue julgar ao teto de 2.350. Não sei se vocês viram, o Senado aprovou, acho que o teto aumentou, foi para 2.824 imposto de renda. Já atualizou ou continua ainda 2.350? Não, e aqui o Denner tá falando sobre renda informal. Informal. Então, Isso. mas eu sei Isso. que aumentou o teto para a pessoa não precisar fazer imposto de renda, até 2.850. Quem para baixo não E precisa. normalmente, quando tem essas alterações, passa um tempinho, a Caixa atualiza espera depois. e ela atualiza Legal, depois. legal. Estamos aguardando, ansiosos, porque hoje um cara que tem uma renda de 2.350, 2.800 já consegue comprar um imóvel, né? Então, Beleza. isso pra gente faz uma grande diferença. Um Porque às diferencial vezes gigante. ele não tá entrando na obrigatoriedade do imposto de renda, ele não tem que declarar. Então, ele quer comprovar de outra forma. E aí hoje, renda informal, a Caixa só aceita até 2.350. Como comprovar a renda informal? Extrato de conta bancária, fatura de cartão de crédito, Quantos Legal. meses? 6 meses. 6 meses. Então, 6 pessoal, vocês aí que acham que não consegue comprar uma casa porque não tem renda informal, que a sua renda é informal, você trabalha por conta,
É possível, tá? Paloma acabou de dar a senha pra gente aqui, ó. Extrato bancário, cartão de crédito, outras contas também servem, né, Paloma? Contrato de aluguel. Contrato de aluguel, já comprava sua renda também. Então, só procura a gente, tá? Procura Procura a gente que a gente vai fazer dar Resolve, certo. né? Não, a e gente outra consegue coisa, fazer. a gente atendeu mês passado Pra PJ dois também, a gente clientes, aceita, a Caixa aceita pro labore. dois clientes Legal. que fizeram o quê? Era marido e mulher, os dois são autônomos. Eles tinham renda de 2.350 Somou? cada um, renda informal, somou a renda e aprovou. Legal. Então, muitas das vezes a pessoa fica assim, não, mas a instituição vai me ver com outros olhos, porque não é formalizada a minha renda. Não, o sistema ele já está preparado para Pra isso. Ele já entendeu que hoje no país tem muitas pessoas que são autônomos, gente. E a gente espera que melhore mais ainda. Exato, Então, isso aí exato. que a Paloma também falou, o Prolabore. Prolabore a gente sempre pede o Prolabore e o comprovante de pagamento do imposto pra gente comprovar que realmente, Foi de fato, recolhido. foi Legal, recolhido legal, com base naquilo. legal. Isso aí, gente, é uma segurança pra ambos. Tanto pra instituição quanto pro cliente. Porque não adianta, eu já peguei, gente, cliente que chegou lá na nossa loja e falou o quê? Eu olhei em outro lugar e falou que a minha capacidade de pagamento é de R$2.000. Quando você vai olhar a capacidade de pagamento do cara, é de R$1.000. Então, se gerar uma prestação pra ele de 2.000, ele vai ficar felizão, ele vai comprar a casa dele, só que ele vai conseguir pagar daqui 3 meses, a Caixa tá pegando a casa dele de volta. Porque ele não vai conseguir se manter. Isso é Pra falar verdade. disso, Isso é verdade. essa semana teve uma pergunta no nosso Instagram sobre isso. Se eu atrasar quantas prestações do meu imóvel, o que acontece? Cara, isso daí, o governo veio muito em cima dessa situação, que eu fiz até um vídeo no Instagram sobre isso. Ele falou o quê? Você atrasou com 30 dias, a Caixa já vai, a instituição já está liberada a pegar o seu imóvel. Isso daí, de fato, é verdade, tá? Só que a gente 30 tá falando dias? só de imóveis no SFI, que são imóveis acima de 1,5 milhão. Mas com 30 dias de atraso, acima, financiamento a partir de 1,5 milhão. Vai começar os trâmites, né? Aquele que iniciar tá o trâmite. antes resolve o problema. Exatamente. Agora, no tradicional, Vai ser são cagado. 3 meses. 3 meses. São Ó, 3 mas meses. eu fiquei sabendo uma brechinha aí, até que daquele rapaz aí bem conhecido por polêmicas, o Pablo Marçal. Eu recebi esse vídeo hoje, cara. Eu fiquei sabendo aí, vídeo hoje. não sei se é verdade, quem vai dizer é vocês agora, hein? Já até sei Que, o ó, que é. se a pessoa tiver com dificuldade de pagar o financiamento, tem uma cláusula, isso ele falou, tem uma cláusula da Caixa Econômica Federal que ele consegue suspender o contrato dele por 12 meses. Tá. É verdade? Então, ele é verdade. Mas Mas Vamos lá, Porém, esclarece pra contudo, galera aí. o que que acontece? Tem algumas regras pra isso que você- falam o porquê disso. Ah, Exemplo, o cliente estava trabalhando. Ele foi mandado embora. Tá, beleza. Aí, beleza. Ele tem uma carência de 12 meses que consegue julgar lá na frente pra ele pagar juros sobre Legal, isso. ótimo. Beleza? ótimo. Ele foi mandado embora. Tá, beleza. Ele tá encostado. O que aconteceu? O cara recebia R$10.000. Aí caiu. Aí ele encostou porque ele machucou na empresa, ele tá encostado. Certo. Então ele tá recebendo quanto? 4 salários mínimos. Diminuiu o poder de compra desse cara. Então aí vamos analisar. A instituição vai analisar pra ver se Legal. vai. Não é simplesmente tô trabalhando, tô do mesmo jeito, quero parar 12 meses e pagar. Isso não, vai acontecer. Tem que ter os ótimo, motivos isso é justos Exatamente. pra poder... E você tá com problema, gente, procura a agência, porque a agência também, Tem como eles, negociar, avaliar. isso é uma coisa que pra agência não é legal, tem Inadimplência, né? de inadimplência. Exatamente. Então, assim, a agência sempre vai querer ajudar, vai querer resolver, legal, então sempre que legal. tiver algum problema com isso, procura a agência pra tentar resolver mais da maneira que fique bom pra ambos. Show de bola. Então, pessoal, se tiver alguma dificuldade financeira aí passando por algum momento, não fique desesperado, tá? Procura a Caixa. Procura a Caixa ou até um correspondente. Se precisar da gente tá aqui pra ajudar também. Mas procura a Caixa que ela vai conseguir te ajudar nesse momento difícil seu, tá? Não entra em desespero, não, beleza? Muito importante a gente frisar também o seguinte: hoje o correspondente ele tem sistema de contratação. Hoje nós não temos sistema de manutenção. Legal. Essa lei de LGPD, o que que acontece? Ela traz o quê? A segurança pro cliente. De que maneira? Hoje a gente tem até 45 dias acesso aos documentos dele. Depois ele some do nosso sistema. Por quê? Aí é só Quem na que Caixa. passa a ter os poderes do contrato? É a instituição. Legal. Então, é muito importante a gente falar isso. Então, muitas das vezes o cliente chega lá procurando uma ajuda da gente. Muitas das vezes a gente nem pode, mas a Não gente tem. tenta fazer como pode. Pelo menos direcionar, se direciona. Isso é Exatamente. ótimo. Você dá clareza pra ele. O cliente fez um financiamento habitacional. Já aconteceu várias vezes o cliente chegar e ficar lá na fila lá embaixo esperando 300 horas para resolver um negócio de contrato de habitação. Então, quando o cliente vai lá na loja, a gente fala, olha, vai lá na agência. Olha, não consigo te ajudar, Procura mas o gerente procura, eu vou te encaminhar. não precisa nem pegar fila, vai lá, procura o gerente tal, que ele é gente boa, ele tá pronto para te ajudar. ajudar. Excelente. Então vai lá e acelera o seu processo. Inclusive, a equipe de ambas as agências São assim, maravilhosas. maravilhosos. Maravilhosas. Isso ajuda muito no nosso A gente trabalho. tem um suporte muito bom, a gente tem agilidade.
Todas as vezes que a gente precisa de um suporte, eles estão prontos ali pra ajudar a gente. E são Então, pessoas assim, muito boas que estão em prol também de ajudar as pessoas. Então, assim, não fica com medo de o gerente precisar. da caixa, não, são super humanos. Pessoas normais. São pessoas boas, gente. Então, assim, a gente tá num ótimo time. Legal. Show de bola. Então, outra pergunta também que é bem interessante. Se eu não tenho uma entrada, mas eu já tô trabalhando, a gente tem 10 anos com carteira assinada, eu tenho um FGTS. E aí, como que eu faço para usar o meu FGTS? Onde eu me enquadro? Qual o programa que eu entro? Me explica um pouquinho mais sobre esse assunto. O primeiro quesito é você se enquadrar, né? Na situação, nas regras do FGTS. Legal. Quais são? As regras são bem simples. Então, tipo assim, a primeira regra, você não pode ter imóvel no seu nome na cidade que você tá comprando, Certo. tá? Você não pode ter imóvel. Você tem que morar ou trabalhar na cidade onde você está comprando um imóvel. Essas são as regras. Ter no mínimo 36 meses de contribuição Exatamente. ao todo. Pode ser somado. Trabalhei um ano aqui, um ano ali. Mas tem também a questão das cidades limítrofes. Sim, Então, por exemplo, também. Barbacena, eu quero comprar lá em Antônio Carlos. Eu também não posso. Vou lembrar de cabeça agora, mas a gente tem várias cidades que são limítrofes e pode também. Pode Sim. Aí, você tá falando por quê? No caso, o cliente tem uma casa que é em Ressaquinha, que é coisa. Ela Só é não pode ser limítrofe de rural. Barbacena, então ela não pode utilizar o O FGTS. FGTS. Porque ela tem uma casa na limítrofe de Barbacena. Ok. E eu consigo entrar com o meu FGTS em qualquer valor de imóvel? Como é que funciona? Qualquer valor dentro do SFH, até 1,5 milhão. Até 1,5 milhão eu consigo Até 1,5 usar o meu milhão. FGTS. Isso. A partir dali já não consegue. A partir dali no SFI você não consegue. Porque o SFH que é o controlador do FGTS. Legal. E se eu já tenho um imóvel, eu já fiz um financiamento? Eu consigo abater no valor do imóvel com o meu FGTS? Eu pegar, poxa, já tem 3 anos que eu tô pagando, mas tem um FGTS parado ali, não tem perspectiva de usar, já posso abater minha parcela? Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou só te dar um exemplo que eu acho que é uma coisa interessante da gente tocar também. Um exemplo. O cliente mora em Belo Horizonte. Tá? Ele mora em Belo Horizonte. Ele está vindo trabalhar em Barbacena. Certo. Ele está mudando para Barbacena. E ele tem um imóvel lá em Belo Horizonte. Ele pode comprar aqui em Barbacena utilizando o FGTS dele? Ele pode. Se ele comprovar o vínculo Se ele empregatício comprovar o aqui. vínculo ou a moradia aqui, Aqui ele em pode. Ah, tá. Ele pode. Pode ser um contrato de aluguel? Contrato de aluguel eu aceitaria. Aceitaria. Um exemplo. Só que aí tem outras coisas também que, tá, beleza, ele mora lá em Belo Horizonte. Ele Sim. tá trabalhando lá em BH. Só que aí o que aconteceu? Ele comprou um imóvel financiado aqui e na época ele não podia utilizar o FGTS. Tá. Beleza, mas ele tinha a entrada, ele comprou financiado. Quando ele comprou o imóvel, ele falou: o quê? Agora eu vou tentar minha vida lá em Barbacena. Vou pedir demissão aqui e vou sair do emprego. Quando ele vier pra Barbacena, ele vai ter um comprovante de residência no nome dele, porque ele vai estar morando em Barbacena. E o comprovante de renda também. Então, o que ele pode fazer? Aí eu vou entrar no que você me perguntou. Ele consegue utilizar o FGTS dele pra aplicar na amortização do contrato que ele já fez. Legal. A cada Então, 2 anos ele consegue ir possível. lá e juntar e ir lá e amortizar. então, Marcelo, você que trabalhou com CLT 100 anos, que é mentira, né? Nunca trabalhou com CLT. Não tem FGTS. não. Então pode usar seu FGTS, Marcelo. Nem eu. Quantos financiamentos uma pessoa pode ter? Quantos a renda dele suportar? Exceto Exceto. aquisição e construção. Não. Então, pera aí, conta pra nós aí que isso é A novidade. gente deixou essa novidade pra hoje. Ah, Vai contar agora ou mais tarde? Pode contar. Conta aí. Não está liberado somente para lote, né? Para aquisição de lote. Você pode ter o aquisição e construção, você pode ter apenas um. Tá. O que Só que se você mais- já tiver um financiamento ativo, você pode fazer Você uma pode aquisição fazer e uma construção. aquisição e construção. Agora foi liberado. Então, o que acontece? Marcelo todo feliz que ele quer fazer aquisição e construção. Gente, mas ó, vamos explicar. Eu tenho cliente que quer comprar casa e não acha. Eu quero Exatamente. construir a casa. É isso aí, mano. A oportunidade tá aí, né? O que acontece? É porque isso mudou agora. Que bom saber disso. hein? Isso É, e mudou na verdade, agora. gente, o normativo da Caixa é uma caixinha de surpresa. Não, e ele fica meio que subentendido, assim. Aí você tem que, tipo assim, ele lança lá e a gente vai, será? É mesmo? Aqui Porque já já diferente. aconteceu um tempo atrás de soltarem, mudou pouca coisa, e aí todo mundo feliz, todo mundo ligando, posso construir? Na verdade, não era. E aí agora, de fato, é. Agora você pode ter um financiamento ativo e uma construção e aquisição. Você pode fazer uma construção. legal. Então, uma aquisição e construção. Não, mas pra mim Então, tá de Não, boa. é só o que eu preciso por hora. É o que eu preciso por hora. É o que eu preciso. Show de bola. Você pode ter. Então não tem problema. O que você não pode ter é vários aquisições e construção. Agora, sobre a E eu pergunta acho que você que fez. lote também não Quantos pode, né? financiamentos? Eu acho que lote também não. A gente vai ter que averiguar isso. É, mas aí agora, a o que gente você fala? Comprar lote. Só Se comprar o você lote. tiver o financiamento ativo. Do mas lote, eu você não vou- pode fazer um outro aquisição e construção. Ah, quando você compra o lote, Do lote, você não porque pode... ele não tem bem de moradia, né? Não é uma Você moradia. pode construir nele mesmo, né? isso. Ah, entendi. Então, agora, outra coisa. Quantos financiamentos a pessoa pode ter?
a gente tá falando de imóvel pronto, novo ou usado, se a renda dele suportar 10, ele pode ter 10. 10. Então não precisa tem ter problema. Não. Pode ter quanto A gente tá fazendo processo agora lá em Maceió, cara. É mesmo? O cara tá comprando 2 apartamentos lá em Maceió. E tem capacidade pra Tem isso? capacidade de pagamento. Ai, moça, então, vocês não atendem só Barbacena, não. Vocês atendem fora. Na verdade, a gente não pode divulgar o nosso trabalho, assim. Vai, A gente não vou pode entrar lá em nessa São Paulo, cidade. e vou Tem que ficar procurar. aqui, ó. Mas se o Exatamente. cliente Mas e a procurar, assinatura do contrato desse cliente? Vai ser lá? o cliente é daqui, né? Ele cliente é está daqui. comprando lá, mas É. o cliente é Cliente é daqui. daqui. E pro vendedor não existe problema nenhum em ele vir aqui assinar. Então é então tranquilo, tranquilo. entendeu? É tudo tranquilo. Alô, Maceió, cuidado aí. Brincadeira. Em São Paulo A também, gente tá né? fazendo em São Paulo. Que em são São Paulo amigos também. do Denner, e legal, aí eles falam, legal. não, vou comprar, vamos fazer. A gente, Boa a gente, notícia, Marcela, boa notícia. em Gente, volta, não, boa. a gente fez agora, acabamos de fazer um em Ouro Branco. Ouro Branco, Carandaí a gente tem... Mas não Barbacena são nossos parceiros. representa aqui uns 90 e poucos por cento do movimento do CCA, praticamente. Sim. Hoje em Barbacena, Barbacena? sim. É Ah, nosso sim, forte. É, sim, hoje. sim, Nosso sim. forte, sim. Isso aqui Em é Barbacena, é. Inclusive, gente, é a cidade com um dos melhores custos-benefícios de Minas Gerais. Não tem como não investir nessa cidade e apostar todas as nossas fichas aqui. A gente atende porque tem conhecidos, amigos. E aí é um processo que demanda confiança e a gente não vai deixar de atender. E a gente falou no primeiro Pod MR, Barbacena é uma cidade excelente pra se viver. Né? Maravilhosa. É boa Tá demais. na metade do Rio BH, na 040. Segurança pública aqui você não vê problema de latrocínio, de Sim. roubo. Uhum. Escola. Boas escolas. É. O pessoal reclama de trânsito, mas eu fui em BH no final de semana. não. cara, Micharia. não existe. Cara, eu saí de centro de Juiz de Fora do dia, que eu fui num evento lá da Caixa. Saí de lá, eu demorei 40 minutos do centro na rodoviária, cara. E a gente Aqui aqui? em Barbacena, em 15 minutos, eu Minutos, saí da rodoviária e tô no cara. Mirante. Mirante. Ou seja, rodoviária Mirante é 2 extremos, hein, galera? Do outro lado da Não faz cidade. sentido, entendeu? Então, assim... É isso aí. Não, em Barbacena não tem trânsito. Tem um engarrafamento no pontilhão, em alguns horários, mas não tem trânsito, não. Eu e a Paloma, a gente fala que é uma cidade tão segura que a gente tava trocando uma ideia com a Fabiana. Fabiana e Wesley. São clientes de vocês, a Fabiana e o Eles Wesley que estavam compraram comprando lote no Imperial. Sim. Eles são policiais, a gente tava trocando ideia, a Paloma perguntou assim, a questão de Segurança. de segurança. Ela falou assim, Paloma, Qualquer lugar, pode comprar em qualquer Paloma, lugar. aqui Barbacena é não tem muito índice. seguro, o índice Aqui é muito bom, né? Aqui baixo é muito bom. disso. Não, o que acontece aqui, às vezes, um noia, né, em tese, assim, pular um muro, pegar uns tijolos e ir embora, ou pegar uma bicicleta, Mas mas, é uma das fora cidades isso, mais você não vê seguras. Ela nada. tava falando isso com a gente tava até rindo, porque ela falou assim, ano retrasado, por exemplo, deve ter, acho que foram, a mão armada de assalto foram 3, a gente riu porque a gente falou, e a Não, gente um foi tava nosso. dentro. Nossa, uma das vezes. Era nosso, Ele veio no pessoal, meio. cara. Não, gente, a nossa história, se a gente parar pra contar mesmo, eu já até falei com os meninos, prepara o lencinho. Depois de tanta batalha, a gente montou a loja, a gente sofreu um assalto, não vou falar de valores, óbvio. Tá, ok. Mas foi um assalto, assim, que deu um baque na nossa vida. Deu, tipo assim, na hora que as coisas começaram Tava a fluir, a gente fluindo. tinha acabado de abrir o daqui. Foi mesmo, e né, aí- velho? Foi pouco tivemos- tempo, né, cara? E aí, tipo, agora vai. E aí veio o assalto e deu um boom. Mas, Tivemos um prejuízo, que tivemos um Mas prejuízo. não tem seguro? ele tem seguro, mas ele não... ele não cobriu tudo. Não cobre tudo. Não. Ah, E aí a gente entendi. teve um prejuízo significativo que, assim, deu uma baqueada na gente, né? E aí, a partir desse momento, a gente decidiu focar só no correspondente do centro, e aí a gente vendeu a de lá, E hoje tá até mesmo para se reestruturar emocionalmente, né? É. Porque foi um baque muito grande, a gente tava muito dividido entre uma e outra, a gente deu um pouco de baixa de energia, a gente decidiu vender a de lá e hoje a gente tem só a do centro. Eu acho que também ótimo. a qualidade do nosso serviço, A ela gente tava... queria prezar o que entendeu? fez a gente chegar até aqui. É, E então- aí não tava dando. não A tava demanda fluindo. começou a crescer, crescer, e a gente tava tendo que dividir em 2 lojas. Uhum. Então, o que a gente fez? Nós focamos em vender, nós vendemos a loja de lá, pegamos nossos parceiros E trouxemos tudo pra cá, né? e subimos pra loja do Hoje você tem centro. quantos parceiros? Você consegue mensurar? Tem Ai, ideia? cara. Não precisa falar nome, mas. De preferência. Não, hoje a gente tem bastante. Mas eu é o acho seguinte: que- você foi atrás no início ou hoje os parceiros que te É procuram? porque hoje a gente tem parceiros que são imobiliários, construtores. Hoje a gente tem parceiros diretos que são construtores. Legal, é. Hoje, por exemplo, o construtor, quando ele aparece um primo dele lá quer comprar um imóvel Vai lá no dele. Denner. É. Aí a gente já fala na mesma hora, vai lá no Denner, na Paloma, que eles resolvem pra Resolve. você. Legal. Entendeu? Assim Pode que falar um funciona. construtor. O Hamilton. Mas mesmo assim, o Hamilton é um exemplo. construtor que ele passa pelos imobiliários. Ele Não, não. ele indica muita gente. Ele indica muita é gente. sensacional. Eu vou te falar. Ele acha que ele fala que a engrenagem tem que Tem que funcionar. funcionar. E ela funciona dentro daquilo que eu tava falando, através de vocês. É daí que começa o pontapé inicial. Aqui nós temos que ajudar ele a arrumar o terreno, que tem que Não, fazer mais prédio. é. Eu tô em busca pra ver se eu acho dele e começa a me dar uns tapão nas Eu fico feliz, Ana, porque quando libera a documentação dele, vai tudo um atrás do outro. É incrível. É, acho que dele liberou, Não, e já o- tá tudo vendido. O legal é que ele, assim, ele é detalhista, ele constrói bem construído. Não, o custo-benefício dos o imóveis móvel dele é dele muito bom. Ó, eu vou É. falar pra vocês, porque hoje, essa parte de construtores, eu vou ser sincero pra vocês, fundo do meu coração, são poucos
que a gente não tem como parceria. São poucos na cidade. Então, os que a gente tem como parceiros são todos assim, tá, cara? Legal. Não vou dar nome Pra não coisar, mas assim, são todos assim. Todos fazem com Da melhor maneira qualidade, possível. tem maior carinho. Tem parceiro aí que, por exemplo, se eu tô precisando da consultora de alguma coisa lá, tô com dúvida em alguma coisa, eu ligo pro cara, o cara me ajuda na maior Te boa manda vontade. documentação, não. Entendeu? Os construtores hoje em Barbacena, eles estão bem afiadinhos, Não, né? Os caras estão não. ajudando muito o mercado, cara. Estão ajudando muito. Hoje eu acho que uma coisa só que a gente tinha que trabalhar para crescimento maior disso é essa base que a Caixa tá dando, essa oportunidade da gente utilizar o benefício de trabalhar com o recurso da Caixa. A pessoa não precisa tirar o dinheiro dele. Exatamente, do ela não bolso. tem que descapitalizar. É. Porque hoje a maioria dos consultores na cidade, eles trabalham com recurso próprio. Vamos Nós lá, estamos falando fala. de uma empresa que tá vindo de Belo Horizonte para construir aqui na nossa cidade, sendo que nós temos vários consultores aqui. Mas faz o seguinte, facilita Explica pra como é nós, que explica funciona. pra nós o que o construtor precisa para fazer uma aquisição nesse sentido. Como que funciona o Hoje, O que, processo? acontece? A Caixa, ela pede o quê? Um exemplo. Ela tem que ter um CNPJ de no mínimo 1 ano, tá? Ela tem que ter um faturamento para ela comprovar que ela tem um faturamento ali. E com base nisso, a Caixa faz um estudo e vê quanto que há de possibilidade para emprestar para aquele cara, para aquele Estuda cara todo o construir. projeto, toda a proposta, E, cara, pra ver se é algo É realmente maravilhoso, sabe? Porque vocês são imobiliários, vocês sabem disso. Você imagina se todo... Olha, vamos falar uma coisa. A TR chegou em Barbacena. Aí eles estão construindo um lote. Vocês imaginam se a gente tivesse oportunidade de vender vários imóveis na planta? Como que a gente ia vender e agitar esse mercado imobiliário? Porque, tipo assim, muita gente quer comprar, cara. Só que o cara não tem a segurança de quê? De término de obra. Uhum. Não vou dar exemplo, não vou falar o nome, mas chegou uma construtora aqui na cidade, foi fazer um empreendimento, vendeu pra um monte de gente, ela não acabou. Não entregou. Não entregou. E vazou, né? E vazou. Então, o que Sumiu. acontece? Hoje, a Caixa, aquele empreendimento que é com recurso da Caixa, ele leva o nome da Caixa e o recurso da Caixa. Então, ele tem que ser entregue. Isso é uma segurança para o Entendeu? cliente. Isso E é aí... ótimo, isso é ótimo. Não, Entendeu? sem E dúvida. tem Então, assim, facilidades, até questão de subsídio, quando você vai simular um imóvel De de empreendimento. empreendimento, tem algumas facilidades que, assim, ajuda muito o cliente. Tem, por exemplo, você vai comprar um imóvel na planta, às vezes o cara parcela um pouco, uma parte da entrada. Então, tem facilidades do empreendimento que são muito boas. E as construtoras deviam explorar um pouco mais isso. Isso aí eu acho também. Isso é verdade, eu concordo com você. Mas, ó, tem uma outra dúvida aqui muito pertinente que chega pra gente aqui, que vocês têm que esclarecer pra nós. Pode Imóvel rural. Como comprar um imóvel rural financiado pela Caixa? É possível? Tem alguma estratégia? Conta pra gente. Então, hoje, o imóvel rural, a Caixa não faz financiamento para o imóvel rural. Mas a gente tem como conquistar esse sonho? Tem. Hoje a Caixa ela tem a possibilidade de consórcio. A Caixa tem uma ferramenta que é o consórcio da Caixa, que vou até falar para vocês, ela tem um diferencial gigantesco. Por quê? Ela é a única instituição que te dá a possibilidade de você utilizar até 50% da própria carta como lance, para aumentar o índice de contemplação. Então o cara pegou ali, eu quero comprar uma casa de 100 mil reais. Ele consegue jogar uma carta de 200 mil, usar 50% dela, 100 mil, como lance da própria carta, e vamos falar que ele tem ali um exemplo, 50 mil de recurso próprio. Ele vai aumentar a porcentagem para aumentar o índice de Pode ser contemplação. contemplado mais Sim. breve. Sim, então Legal. ele tem sim. Mas nesse imóvel rural, precisa de ter a matrícula individual no Ele cartório. tem que ter a matrícula, Sim. ele tem que ter a matrícula. E, mas assim, não é nada complicado. Não é nada complicado. E até mesmo falar para imóvel urbano. Existe Dá pra essa fazer- possibilidade pra quem não tem também. pressa, né? Pra quem não Exatamente. tem pressa. Exatamente, para quem não tem pressa. E até mesmo se a pessoa tiver pressa e tiver uma boa entrada. Tá? Porque o correspondente, ele tem um sistema que ele consegue ver quantas pessoas foram contempladas por mês e quanto que A média de quanto que cada um deu exatamente daqueles 10. Ah, Então você consegue fazer um estudo e encaixar esse cara. Vou dar um exemplo pra vocês terem uma noção. Fiz pro meu irmão um consórcio de moto. Ele fez no dia 18, no dia 21 ele foi contemplado. Mas ele deu lance? Ele deu um lance, mas por O exemplo... lance que o Denner passou pra ele. Eu posso falar pra qualquer Mil pessoa. e um. Pode, é o Coisa teu não. sistema, É o meu sistema, ele é liberado pra isso. Show. Então, por exemplo, 10 pessoas foram contempladas ali. Se 10 pessoas foram contempladas, tava pedindo um lanche de 3 mil reais. Ele tinha esse lanche de 3 mil. Eu usei uma parte da carta e uma parte de recurso próprio dele. deu Ele um foi contemplado em 3 dias. Legal demais. É lógico que a gente não dá garantia de Não, Não tem como. Gente, Contempla. Bom Isso é destacar, maravilhoso Capolão, mas bom Maravilhoso o que destacar. ela falou agora. É, bom Por quê? Vários É clientes... um tudo. Um E... cliente entrou em contato comigo hoje, preocupadíssimo, porque uma empresa de consórcio entrou em contato com ele,
prometendo contemplação. Isso não tem Isso como. não existe. Nenhuma empresa pode fazer isso. Nenhuma. Não, nenhuma. Mas a gente vê isso, tá? Já teve cliente que chegou aqui. Ficar alerta quando Sim, alguém fala, vender carta Não, a contemplada. gente não promete A gente contemplação, não mas promete a gente que isso não consegue existe. fazer um estudo Foi para só diminuir o tempo. possibilidade da pessoa ser Teve um contemplada. cliente nosso aqui que chegou aqui com essa visão que realmente que foi convencido que um consórcio era mais atrativo por causa da prestação e aí acabou ficando com o consórcio. Ele tá até hoje aguardando o consórcio ser contemplado. E o imóvel já Ele vendeu. queria, O imóvel já vendeu, já valorizou e Fala foi. isso agora. Aí o que Óbvio, já aconteceu? vendeu. O Cruzeiro faz o ladrão. Ele não soube aproveitar e perdeu o imóvel. Agora acabou perdendo o E o imóvel. interessante que você falou do consórcio, que não é só para imóvel, né? Consórcio Não. pode ser para... Hoje nós fazemos consórcio para imóvel, para veículos leves, pesados. Hoje a Caixa Econômica, ela é a única empresa de consórcio que faz consórcio para veículos pesados de até 500 mil, cara. Então, Legal. Quer comprar um Então, trator, um tá, caminhão. eu vou te falar, você pega no sul de Minas aqui, que você pega aquelas máquinas caríssimas de R$1 milhão, você não consegue comprar uma zero hoje com o consórcio de uma instituição. Agora, se você comprar uma usada, até 500 mil fica mais fácil de você conseguir uma Às vezes o dessa. cara que trabalha com van tá precisando trocar a van dele. Ele vende a van, pega uma nova com taxa baixa, porque na verdade o consórcio não tem taxa de juros, ele só tem Taxa de a administrativo. Vende a van dele, dá a van de lance, e aí ele pega uma van novinha pagando uma parcela Show de bola, baixíssima. show de bola. Agora, além do consórcio, o imóvel rural também é possível a gente ter uma outra estratégia, né? Sim, é você temos. pegar, às vezes a pessoa Crédito tem um real. próprio imóvel, né? Ela pega, faz o financiamento do próprio imóvel, pega o recurso e faz a compra à vista do imóvel rural e deixa o dele alienado, não é isso? Exatamente. A gente costuma muito falar que é a famosa hipoteca americana, né? Porque isso aí começou muito lá, comum no mercado, né? lá. O que que acontece? O cara tem um imóvel uma vez que ele é registrado, todo legalizado, e tem que estar no nome dele, e o cliente tem que ter renda. Não basta apenas ele ter o imóvel. Ele, tem Ele que passa possuir por uma renda. simulação e por uma análise de risco igual um financiamento habitacional. Exatamente. E quanto que ele pode pegar? O engenheiro da Caixa vai lá, vai avaliar o imóvel dele e ele pode pegar até 60% Do valor. desse 60? imóvel, 60%, de acordo com a capacidade de pagamento dele. Legal. Se a capacidade de pagamento dele autorizar que ele pegue os 60%, ele pode retirar. Muita gente faz isso, tá? Muita gente entra em contato com a gente pra fazer isso. Porque às vezes, por exemplo, a gente atendeu o mês passado agora um veterinário. É. Ele queria comprar um sítio lá pra ele, uma terra pra ele colocar os gados dele. Uhum. O que aconteceu? Ele deu um apartamento aqui na cidade. E o imóvel- Ele deu o imóvel dele como garantia, pegou o dinheiro, foi lá e comprou Comprou. o sítio. Que Taxa ele mais queria. baixa que o ter- empréstimo. a taxa- Muito mais baixa. Hoje, se você for pegar um CDC, que é um crédito pessoal, tá? Ele deve estar trabalhando com uma média aí de 3 a 3,5% ao mês. Nossa, coisa. É muita coisa. Ao mês. É bom nem pensar. Vamos falar que o crédito real esteja trabalhando com uma média aí de 12% ao ano. É 1% ao mês. Mas, olha que diferença. Mas nem consignado bate. Entendeu? Então não adianta. Então, assim, o crédito real, ele é um produto novo ainda no Brasil, tá? O brasileiro não é tá muito acostumado com isso, não. Porque o brasileiro, o mineiro, então, ele é muito desconfiado. É. Tudo, O né? mineiro fica com os dois pés atrás. Agora, é um produto que tende a crescer muito. E aqui, não funciona só pra isso, não. Funciona também, sabe pra quê? Aquele cliente que tem um imóvel, ele quer comprar um imóvel que não é legalizado. Ele achou um imóvel urbano aqui. É. Apareceu lá, o cara chega, procura a imobiliária de vocês e fala assim: o Zequinha tá vendendo uma Terreno. casa lá perto da minha casa, só que ela é contrato de compra e venda. Eu não consigo. Vocês conseguem me ajudar? O que vocês vão falar pra ele? Consigo. Vão lá no Denner que a gente vai olhar pra vocês. Quem que vai vender o imóvel que não tem matrícula? Vocês vão ganhar comissão sobre isso. Mas como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um imóvel que o cliente já tem legalizado, vamos Vai colocar pegar ele o como garantia, vamos pegar o dinheiro e vai lá e vai pagar comprar. a casa que é de contrato de compra e venda. Oh. Então nós vamos perder o negócio? Não, Não. nós não vamos. Nós vamos ajudar o cliente. É outra modalidade de financiamento. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não sei se vocês estão. Há um tempo atrás, o Congresso mudou sobre a questão de alienação fiduciária. Podia ter mais alienação. Hoje só pode ter. Antigamente só podia ter uma única alienação na matrícula do imóvel. Não sei se já chegou alguma casa na Caixa com uma atualização sobre isso. Que poderá ter mais alienação. Por exemplo, o imóvel é 200 mil. Sim. Tem só 50 mil. Ainda tem sobra mais 150 mil para ele poder Uhum. alienar. Isso já tá valendo na Caixa, por exemplo, ou não? Tem alguma atualização nesse sentido? Você tem algum conhecimento sobre isso? Eu vou ser sincero pra você. Hoje ainda não temos nenhum conhecimento sobre isso. né? Não temos. Mas É eu um- sei que hoje não faz, porque eu, inclusive, tinha um cliente que queria fazer isso Sim, e não. sim. É como se o cliente assumisse a dívida e falasse: não, essa dívida é minha. É porque é o seguinte, o imóvel tá lá, por exemplo, vamos dividir ele em 4. A Caixa tem 50 mil, Sim. Uhum. tá? Lá. Só que ele tá querendo fazer lá ele quer comprar alguma coisa e ele tá no Banco Itaú. O Banco Itaú poderia pegar mais 50 mil, o imóvel dele continua valendo 200 mil, Sim. teria uma alienação da Caixa aqui e uma alienação do Itaú. Há Sim. 2 financiamentos separadamente. Isso. Não. Mas são situações diferentes. Não. Aqui ele ia pegar 50 mil pra fazer outra coisa. Não, aqui hoje ele não ainda consegue tem. pegar o bem, porque o bem tá todo alienado.
É que teve uma atualização, mas eu não sei se já chegou. É porque é aquilo que a gente fala. Pra gente só vale depois que o normativo da Caixa muda. Muda, né? Porque até lá é só fofoca de corredor. Então, Isso tem muito. muito, nossa, a gente fica enlouquecido. O sistema começa a cair, a gente já fala. E vai mexer em alguma coisa. Vai mexer. O sistema caiu, meu filho, já não. A Nossa, atualização que nem teve durmo, agora, nem não sei se respiro. vocês estão sabendo. Ah, Mas o Procotista agora ele vai financiar só até 60%. nossa. Não saiu nem no normativo ainda. Não saiu Só no normativo, que a gente já o tá sabendo. simulador já. Já atualizou. E o Atualizou. nosso sistema Só ele que não tem deixa. ninguém da Caixa que fala assim, ó, vai mudar, ó, se Ninguém prepara. Não. Eles mudam, a gente dorme e acorda com esse barulho. E a gente que lute. Então você tem Nossa, que o buscar o problema é o- normativo direto. Todos os Todos dias. os dias. A gente tem o canal lá que a gente entra e aparece as mudanças. E a gente tem alguns bons CCAs aí no Brasil que, tipo assim, já acorda, parece que 5 horas da manhã, Se e atualizando. tudo, e dá uma traduzida pra gente, porque realmente ele é um pouco complexo. É, Então o que eles acontece? acordam, já dá uma traduzida e já vai atualizando a gente. Hoje, bom. hoje nós temos um grupo de correspondentes nacionais que ajuda muito, cara. Ajuda muito. Network, né? Relacionamento Sabe é por o... quê? O que acontece? Às vezes aconteceu uma coisa contigo que nunca aconteceu comigo. Então, na hora que eu vou jogar ali no campo de pesquisa do grupo, não preciso nem falar, mandar pergunta. tá lá, né? Na hora que eu vou jogar, alguém já contou isso que aconteceu. Um documento ali- que é o setor de conformidade pede, que a gente nunca viu, que nunca pediu. E aí a gente consegue jogar lá e é um ajudando o outro. E assim, graças um a ajudando o Deus. outro Legal, mesmo. não, isso é uma entendeu? mão na roda. É, então Mão na assim, roda. fica maravilhoso pra gente. Então acaba que. É isso que eu tô te falando. Em alguns correspondentes, eles. Igual, por exemplo, hoje existe o sindicato, os sindicatos correspondentes. Então, muitas das vezes, eles já estão sabendo alguma coisa das notícias antes. Então, o que eles fazem? Eles Atualiza. atualizam. Entendeu? Entendi. Muito bom. Outra coisa agora que eu quero saber é referente a cargos públicos. A Caixa oferece algum tipo de benefício para algum tipo de cargo público? Fala policial. Policial, Não, professor. A gente tem um programa, a BITS, né? Mas ele, assim, é pouquíssimo usado porque ele não tem ele não teve uma boa aceitação. Na verdade, ele não tem muita diferença do programa Minha Casa Minha Vida. normal. E aí a normal. gente tinha que ficar esperando verba. Então, assim, ele é um programa que ele ainda não foi extinto, mas ele também não é usado. Muito pouco. Vai ter algum benefício ou não? O benefício dele era que financiava 90%. Mas. Só que tinha não algumas foi regras que quase ninguém Não conseguia conseguia financiar os atingir. 90%. Exatamente. Então, assim, ele Exatamente. caiu por terra. E acaba, pra ser muito Mas então, sincero, a um gente não tá professor- nem atualizado. Não, aí ele era só pra militares. Não, aí era Mas hoje, só pra militar. professor, tem alguma coisa? Professor da rede pública? Ele vai ter desconto como no crédito de relacionamento. Ah, Já viu quando vocês pegam pra fazer simulação que você Ele é joga ali servidor relacionamento, ele é público. servidor público? Ah. Aquilo dali tem um desconto Ah, legal. na taxa, Legal. entendeu? Então aquilo dali Mas sim. programa diferente não tem nenhum. Mas Só programa aquele não. ponto disponível lá no Na simulador. verdade, o programa, o Habit Seguro, ele nada mais era do que uma taxa de desconto dentro do CIOP que a gente tem. Você não conseguia nem fazer uma simulação dentro do simulador. Porque ele não é um produto. A gente não conseguia nem Ele é um apresentar a benefício. proposta pro cliente. Ele é um benefício. Entendeu? Então, assim, mas o servidor público ele tem um diferencial? Sim, ele tem um diferencial, porque a taxa de juros dele vai ser calculada se você marcar o quadradinho ali. lá do Legal. servidor. Tá? Uma outra pergunta também que eu acho que vocês já falaram, mas eu gostaria de reforçar. Qual é o salário mínimo, né? Ou vamos dizer, a renda mínima que uma pessoa tem que ter para poder comprar o imóvel? Independente que seja ali um valor mais barato, de 100 mil, 150, 200, tem uma renda mínima para essa pessoa comprar ou não? Olha, hoje, menor renda que eu já fiz foi salário mínimo. Salário mínimo conseguiu comprar? Salário mínimo, tinha um dependente, era mãe solteira. Aí, Ela recebeu um 40 mil de- subsídio, era um imóvel de 110 mil, ela recebeu um subsídio, se eu não me engano, de 38, Nossa. e deu pouquíssimo de entrada, então, assim, super atendeu. e parcela legal. baixíssima. Parcela Então, baixíssima, aí- menor do que o aluguel. Se Não, você se acha pegar que... 30% dessa renda, quanto que vai dar? Olha isso. Vai dar 400 Então, e pouco, se você acha que não consegue comprar porque você recebe um salário mínimo, na verdade, você só não quis ainda comprar. Tá? Procura o pessoal da Caixa aí, procura a gente que a gente vai te ajudar nesse assunto aí também. É porque isso. aí, novamente, eu vou falar o que é. A hora é agora. A hora é agora. A gente Tá não todo mundo sabe comprando. se esse programa vai mudar. É. Então, assim, a gente tem que aproveitar enquanto ele tá ativo. Porque pode ser que amanhã fale assim, acabou a verba. E E uma muda de dúvida. novo. O cara aprovou o crédito. Aí, até assinar com a Caixa, ele pode comprar um carro, ele pode fazer. Pelo amor de Deus. Puta desses Vou problemas falar aí. eu vou falar que eu até anotei na minha agenda uma coisa que eu achei que ia ser interessante a gente falar e caiu nisso. O que acontece? A gente sempre indica e pede o cliente para, no período de financiamento, ele não ele economizar com cartão de crédito, ele não financiar carro. Sabe por quê, gente? Pode acontecer algum problema. Vou dar um exemplo de avaliação de crédito. A gente ter que atualizar os documentos do cliente. Porque a avaliação de crédito hoje da Caixa ela Tem tem validade validade de 6 6 meses. Mas pode acontecer alguma coisa no meio do processo, a gente fala, cara, vou ter que trocar, igual a gente teve essa semana.
a gente teve essa mudança no Procotice e a gente teve que reavaliar cliente em SBPE. Então, a gente teve que fazer essa mudança e trocar. Isso. E aí, se ele tivesse feito algum comprometimento Ia condicionar. nesse meio do caminho, poderia condicionar e ele poderia perder a aprovação. Então, a gente pede, poxa, 30 dias. Pra não comprar nada, fica quietinho, né? Sossega. E comprou um computador, não teve? Foi. Comprou um computador. 12 vezes. Poxa. Nós compramos um caminhão. Nossa. E aí teve que reavaliar, e aí ele teve que ir lá e quitar, porque ele foi e quitou o caminhão, teve que esperar um pouco o Bacen atualizar pra gente fazer o financiamento. E outra coisa, é um assunto muito interessante que a gente tem que falar também, é do prejuízo bancário, cara. Ah, isso é Sabe? Nossa, Porque é o que importante. acontece? Quando a gente pega um cliente que ele foi reprovado ali e consta prejuízo bancário, o que a gente pede? A gente sempre pede um relatório para ele tirar no sistema do Registrado, Bacen. né? Isso. Por quê? Porque com base ali a gente consegue analisar o que tá errado, onde que tá o erro. E a gente consegue ajudar esse cliente a resolver esse problema Hoje- e realizar o sonho dele. Hoje Não apareceu faz sentido. reprovado lá na nossa tela, a gente não vai, o cliente foi reprovado, tchau e benção, não. A gente Não, a gente vai vai até o busca, final pra a gente gente vai tentar busca. resolver. A gente veste a camisa do cliente, a gente tá Entendi. ali pra ajudar ele a conquistar esse sonho de fato. Então o que a gente faz? Ah, deu reprovado, não tá aparecendo nada no meu sistema. Ah, não tá não? Beleza. Vamos lá na agência olhar com o nosso gerente interno o que tá pegando dentro do Verdade. Siric. Ah, não tem nada no Siri, é não sei lá o quê. A gente vai rodar até falar Até assim, não. descobrir Até descobrir Ó, o motivo. problema é esse, consegue resolver? Aí se ele falar, não consigo, aí Qual é a dica? Uma pessoa tá devendo lá no Nubank, Banco do Brasil, aí liga aquela ligação, ó, você tá devendo 10 mil, Vamos pagar mas 1.000. você paga... Só pra gente entrar aqui, deixa eu destacar esse ponto que o Marcelo falou. Esse prejuízo bancário, pessoal, é aquela renegociação que você faz com o seu cartão de crédito. Aquele lá, o seu cartão de crédito lá, você gastou 7 mil aí naquela empolgação, né? E aí você fica alguns meses sem pagar e o banco te ligando, de repente te liga e fala, ó, paga R$150 que tá resolvido. Em tese, tá resolvido. Serasa, né? Mas vai comprar um imóvel pra você ver se você consegue. Não É. consegue. Conta mais aí. O nosso sistema ele é interligado no Banco Central, né, cara? Então, tipo assim, a gente vai rodar, a gente consegue ver o que tá acontecendo. Ele puxa automático. Então, quando acontece isso, a gente faz o quê? A gente pede o cliente para tirar o registrado. Aí, quando a gente pede o registrado do cliente, consta lá uma dívida de R$4.000. Ele foi lá e pagou 200. Limpou o nome dele no Serasa? Limpou. Limpou. Não tem nada. Você pode consultar no Serasa que não Tem vai ver nada. Só que quando você entra no relatório, no registrato ali, você vai ver que consta uma pendência. Por que ele tem que fazer isso? A instituição, ela vive de juros. É. Fato. Então, quando ela empresta para o cliente, ela declara o que para o governo? Que ela também tem que declarar para a Ela Receita. emprestou. Ela declara que ela emprestou e que ela vai ter ganhos sobre aquilo. Se ela vai ter ganhos sobre aquilo, ela tem que avisar. Aí ela vai e toma o quê? Um prejuízo. E ela já pagou sobre aquilo. Ela vai querer. Então, o que ela vai Ela ter que fazer? avisa. Ela vai avisar a Receita que ela tomou um prejuízo. E o que vai acontecer? O nome do cliente vai ficar sujo, porque ele deu um prejuízo para a instituição. Exatamente, esse que é o ponto. Eu tô achando que acabou a bateria aí, Marcelo. Acabou a bateria mesmo. Acabou? Então... Aí o cliente acha que o nome tá limpo, limpou no Serasa, mas ele tá registrado no Bacen. Então ele não consegue comprar, a não ser que ele procure. Fala assim, então já era. Não, ele pode procurar a instituição bancária e falar, olha, quero pagar o valor real da minha dívida. E aí já tivemos vários casos, vários clientes que fizeram isso e a gente conseguiu reaprovar o cliente. É É claro legal. que a gente também não dá garantia, porque é um risco que o cliente assume de pagar a dívida e a aprovação é só depois. Mas são raros os clientes assim que são reprovados. São muito poucos. A gente passou por isso aqui também algumas vezes e a gente viu que realmente o cliente, quando ele paga, não vamos garantir também de Sim, jeito mas nenhum, Mas mas quando é ele muito quita, raro. até a atualização do sistema que demora aí uns 20, 30 dias, dependendo da data do mês, né? É. E aí já faz a atualização ali e aí consegue fazer a compra do imóvel. Então, assim, é resolvível, né? Sim. Então, Uma coisa resolvível. muito importante que eu acho a gente falar também é até mesmo para você vendedor. Você tem que ficar muito atento nisso, porque o vendedor ele também não pode ter restrição no nome. Ah, boa. Então, Boa, uma boa. vez que a gente entra naquela situação do Vendedor da vendedor história. ter Nossa. restrição, ele tem que passar por um comitê gerencial da instituição junto com o jurídico da Caixa para analisar se de fato a gente pode vender o imóvel dele ou não. E já aconteceram vários da gente não poder. Nossa, gente, E já aconteceram vários, a gente conseguiu autorização também e conseguir finalizar o processo. Ah, legal. Não, teve um que a gente passou aqui e que eu acho que assim, é bom a gente contar esses assuntos, Sim. porque a pessoa consegue também Colocar na colocar. rotina, né? Consegue colocar na vida real dela ali Sim. pra ver. Um vendedor, né? Ele não era o vendedor principal, era Tinha os agregados. Tinha uns agregados ali nas vendas, né? Até não era nem da família Não, direta, era não um era cunhado, um negócio assim, né? A pessoa tinha Esses um. são danados. A pessoa tinha um FIES. Fies. Um FIES, um financiamento aí estudantil.
e ela não Tava pagou. sujo na caixa. E aí, quando foi Entendo. fazer a Não venda, liberou. não Não conseguimos liberou. efetuar a venda. É, E ele não consegue. resolveu? Não resolveu. Não, ele falou que não ia pagar, Não ia pagar. dele. Porque Ela o falou que imóvel não ia era pagar dela. porque ela não ia receber nada. O imóvel não é meu, eu vou pagar pra quê? Eu só sou cunhada. Nossa, Não caso resolveu. de família. Perdeu. Então é por isso que é importante também ter um acompanhamento imobiliário assim como o nosso, porque a gente não deixou o cliente passar por esse transtorno. Né? A gente conseguiu resolver E se a esse pessoa problema paga com lá, facilidade. Imagina, a pessoa chega, não, vou lá sozinho, lá compra, paga, e aí de repente vai transitar o imóvel e não consegue. A gente fez esse levantamento e conseguimos evitar um problema antes de uma catástrofe maior. É porque não é nem só questão de financiamento. O cara pode ter um pedido de. Como é que fala? De Penhora. Então, Sim. assim. Pode. E disponibilidade de bens. É a essa pessoa segurança pode- que. E o imóvel passa a ser da instituição. Passa a ser Então, da como que ela instituição. vai fazer? Ela vai emprestar o dinheiro pro cara, o vendedor já recebeu o dinheiro. E um detalhe. Então, aí a dívida passa a ser da instituição. E a gente aqui, não sei se vocês passam por isso, mas a gente passa muito, que tá tudo certinho, né? Isso aí até dá medo. Tá tudo certinho. Dá medo. Certinho. A gente chega Ah, no... aí já treme, não tem coisa errada. Chegou no proprietário, a gente, ó, cadê a escritura, uma coisa, mostra pra gente, tá tudo certinho, a gente já fala, aqui, pega lá, fazer um favor. Dá uma olhada. Porque a gente sabe que se Tem tudo que- certinho costuma ter algum Às vezes não é pedido. nem maldade, às vezes a pessoa não nem tem conhecimento. Exatamente. É. Mas se tudo certinho, você tem que fazer uma averiguação, não tem Sim, mas jeito. não é a área dela, ela também tem que saber. Não, tem tem que saber saber somos disso. nós. Exatamente. Mas aí Exatamente. entra o que a gente estava falando. Por isso você deve procurar Uma imobiliária. imobiliária. Exato. Porque a imobiliária ela já está totalmente estruturada para Vai. isso. E ela já tem sabe que pode dar ruim, conhecimento, você já ela sabe já que tem pode dar conhecimento. ruim. Gente, vamos ser dinâmico. Quantas vezes que eu já vi nessa sala aqui dar treinamento para vocês? Algumas vezes já. Entendeu? Então, Aqui, lá no toda, co-work, no, lá- e todas as vezes que tem alguma atualização, todas as vezes que eu e a Paloma a gente percebe que a gente tem que dar uma atualizada em vocês, a gente vem. agenda e vai fazer, ué. Porque é necessário. Vocês são portadores E o do nosso papel é ter conhecimento para poder fato. respaldar o nosso Fato. Exatamente. E o que acontece? Quem tem o conhecimento sai na frente. É. A gente não tem que se tornar especialistas na parte de financiamento, Sim. mas a gente tem que ter todo o conhecimento básico Pra e poder depois passar. repassar pra vocês. Porque é vocês que resolvem o problema deles, né? É, mas ter o conhecimento básico na hora da É, venda. o básico ajuda, ajuda muito. ajuda. Nossa, ajuda Todo muito. diferencial, Ajuda todo muito. diferencial. Uma Isso é outra verdade. pergunta. Amortização. Como é que faz? Cara, O que é isso? Que bicho que é esse? hoje eu tava tocando nesse assunto com uma cliente. Ela entrou em contato comigo, ela falou assim: eu vou pegar 150 mil. Quanto que eu vou pagar? Aí eu já falei pra ela: olha, eu vou ser dinâmico com você. De fato, você não tem que focar no que você vai pagar. Porque o que você vai pagar vai depender de você. Quanto tempo Porque você vai se demorar pra pagar? você focar no que você pegou e no que você vai pagar, exemplo, peguei 150 mil. Se você for olhar a fundo, você vai pagar quase 400. Isso. Tá? Uhum. Quase 400. Só que aí, o que acontece? Vou dar um exemplo vivo de uma cliente nossa que a gente pegou no primeiro mês e nós fizemos. Tá? O que aconteceu? A primeira prestação dela era R$ 1.900. A última era R$ 1.100. Ela pagou a primeira prestação dela lá, foi débito em conta, que a Caixa só trabalha com débito em conta, né? Não gera boleto para pagamento. Debitou na conta dela lá a primeira prestação. No outro dia ela foi no nosso escritório para procurar a gente. Ela falou assim: me ajuda aqui no meu aplicativo, porque hoje é tudo no aplicativo. Uhum. Você não precisa ir na instituição fazer nada. Uhum. Ela entrou dentro do aplicativo, nós entramos dentro do aplicativo dela e fizemos uma simulação ali. O valor da prestação dela última, que era R$ 1.100, quando a gente jogou no simulador, ela caiu para R$ 300. Aí ela falou assim: nossa, mas que maravilha, eu tenho R$3.000. Pela lógica, consigo pagar 10 meses, amortizar quase um ano. Aí a gente foi e jogou no simulador. 3.000. Quando a gente jogou 3.000 no simulador, ao invés de pagar 10, ela tava pagando 14 prestações. Na hora. Olha pra você ver como que diminuiu. E o mais interessante disso é o seguinte: quando ela pagou os 3.000, vamos arredondar o financiamento dela pra gente ter uma noção. Sim. O valor do saldo devedor dela era de R$100 mil. Quando ela pagou esses 3.000 lá de trás pra frente, 97. ele diminuiu pra 97 o saldo devedor dela. Certo. Consequentemente, de fato, o que aconteceu? As prestações futuras recalcularam e diminuíram. Olha, que legal. Porque o saldo devedor diminuiu. Diminui. Cai a prestação. E o juro cair é sobre o saldo devedor. Exatamente. É. Então, o que a gente sempre indica pros nossos clientes lá no escritório? Cara, a gente já fala assim pra ele: cara, quando aparecer oportunidade de amortização, não faça. Não faça. Vem aqui no escritório. Vem, deixa a gente te ajudar. Por quê? São duas opções que você tem. Você pode diminuir no prazo ou ou na no forma. valor da prestação. Só que aí o que as pessoas acham? Ah, eu diminuí a prestação, caiu R$100. Beleza. Não. Seu saldo devedor continua o mesmo E os valor. juros. E os R$100 que você pagou é só uma fatia pequena do queijo dos juros. Porque o capital continua lá. Você não mexeu em nada. Então é melhor diminuir sempre o prazo. No prazo. Sempre no prazo. Prazo. Legal, Tá? legal. Show de bola. Show de bola. E aí, tem mais alguma Tá, pergunta? Tem. Saque price. Explica pra gente o que é essa tabela. Saque E pra quem que é mais indicado? Porque tem até uma lenda aí, né, sobre amortização. Então fala pra nós aí qual que é mais explica, indicado pra quem faz amortização ou não.
Cara, então, eu acho que vem muito de perfil do cliente. Muito do perfil do cliente. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem um cliente ali que ele tem a capacidade de pagamento da saque, tá? E ele tá focado no quê? Ele tá focado em só pagar a prestação e não amortizar. Ah, eu quero só pagar a prestação, não vou amortizar nada, eu quero ficar na saque. O custo da saque é menor. O custo final. O custo o juros final final da é menor. saque, ela é menor. Ela é menor do que na Price. Tanto é que o que acontece? Isso é muito dinâmico de você ver. Se você fizer ali, mandar na Price pro cliente, se ele consegue ver que a primeira é basicamente quase a mesma que a última, se ele somar aquilo tudo Vai ali e dar fizer muito uma conta de padaria, ele Padaria vai vai saber ver. que vai sair muito alto. Então, se ele for levar pra saque, ele vai falar, poxa, então é muito caro. Só que aí o que acontece? Quando eu falo que vem muito de perfil do cliente, é o seguinte. Quando o cara tem foco em amortização, Denner, falando por mim, Sim. se eu tivesse opção de escolha e foco em amortização, eu escolheria a Price. Por quê? Vamos falar que você tem capacidade de pagamento da saque, tá? Vamos falar que a saque... seja o Normalmente valor a de prestação da prestação, saque é mais ela alta do que a maior. praia. Ela é maior. Mais alta. Exatamente, ela vai diminuindo. Então vamos falar que o valor da prestação... Vamos dar um exemplo dessa cliente que eu falei agora. Certo. O valor dela da primeira prestação era 1.100, tá? Na Price. Na saque, ela devia ser uns 2.600, No. tá? 2.600. Lembra que eu falei pra vocês que na última prestação ela pagou 1.300? Então o que aconteceu? Se ela pegar 1.900 e jogar mais 300, nós estamos falando de 2.200. Na saque ela tava dando quanto? 2.600. Ah, Então, Ela- pela lógica, o que ela vai fazer? Ela vai economizar dinheiro na saque, tá? Ela vai economizar nada. dinheiro na saque e ela ainda vai pagar por um período mais curto pela Price. Ela Faz paga. muito sentido. Porque Entendeu? pra mim que ficou claro o seguinte, ó. Price. Se você escolher a saque, 2.000. A Price, 1.200. Você pega, você escolhe a Price, paga 1.200 e na última. E a- Exatamente. 1.200 é a o que última. você levaria 420 meses pra Você tá pagar, você trazendo paga agora? 210, amigão. Não, eu vou falar sobre o meu pessoal que eu fiz. Na saque tava dando 2.400 a minha parcela, 2.600. Aham. Pra mim eu falei assim, não, eu acho muito alto. Sim. Aí eu peguei uma preço na Price, 1.900. Aham. Paga a prestação aos 1.900 e esses 500 reais, que de vez em quando eu tenho condições, eu vou lá e amortizo. Exatamente. Com 500 reais eu tô tirando 4 parcelas. É o que eu tô te falando. Legal. Eu tô Olha tirando que 4 legal parcelas. isso. Então, Tá vendo? E eu faço pelo aplicativo mesmo, Você gero o não- boleto, pago pelo banco. Joga o dinheiro na conta, você pode ter uma possibilidade. Você pode jogar o tirar. dinheiro na conta da caixa e ele vai perguntar: eu posso pagar com esse dinheiro que tá na A conta? gente não fez isso, não. Você tem essa Normalmente possibilidade. É engraçado que 90% das pessoas vêm com a mentalidade de fazer pela saque. É. Só Não. porque visualiza ali. Ela tá pensando no valor final, mas só as porque o detalhe- possibilidades que a uma Price coisa que vocês enxergaram proporciona. hoje que vocês também não sabiam. Não, na verdade, eu vou te falar, no meu caso, eu infelizmente, quando eu comprei, fui muito bem atendido, mas não tive informação sobre sobre financiamento. Porque eu não tava no ramo de imóveis, não era o meu segmento. Mas eu acho que o Banco Price, a Caixa que tá trabalhando, e acho que o Bradesco, o restante tudo trabalha. O banco que você trabalha, não que você tá trabalhando, eu não não trabalha sei, com a não Price, sei. é só a saque. É mesmo? É. Então, não pois é, eu não tive essa informação, assim, igual eu falei. Fui muito bem atendido, não tem nada pra reclamar, o pessoal me atendeu muito bem, eu não tava no ramo imobiliário, então eu mesmo não consegui fazer a minha compra, né? Mas não tive informação nenhuma sobre financiamento. Nenhuma. Porque eu fiz no Itaú, né? Na época eu fiz no Itaú, já sou Já correntista era lá há cliente. muitos anos. Então acabou que, assim, já me ofereceram crédito, então beleza. Mas se eu tivesse essa informação, eu tinha feito pela Price. Não, você vê, Falando olha só. em banco, gente, falar. vamos vontade. combinar uma coisa. Posso divulgar, né? Pode fazer Ah, propaganda? claro, Pode, claro. pode. Que a gente não Gente. tem patrocínio, não. Até vir patrocínio, pode. O laranja já tem, tá? Não existe É taxa de brincadeira. juros mais baixa. Não Não entendi. existe taxa de juros mais baixa e A mais gente sabe atrativa disso. no mercado hoje. A gente sabe disso. É. Não tem Não como. tem Mercado como. imobiliário é verdade. E outra A coisa, Caixa além manda. disso, a gama de produtos que a Caixa atende é muito maior do que qualquer instituição. Hoje, o único banco que faz aquisição e construção é a fato. Caixa. É. Então, Eu falo muito isso com os nossos parceiros, vocês sabem disso. Eu falo, vocês não podem perder o Negócio. cliente. Vocês não podem. Igual, por exemplo, lá teve um cliente lá que foi para outra instituição, um cliente de vocês. Por quê? O crédito que a gente tinha na época que ele estava procurando, o crédito foi cortado a verba e ele precisava de pagar o imóvel rápido. Então, o que aconteceu? Ele foi lá na outra instituição, instituição e pegou pagou isso. mais caro, mas ele fez o negócio. A gente fala muito isso. Vocês não podem perder o negócio. Mas, pra gente comparar, isso é incomparável. Não, incomparável. A gente tinha uma que era possível. Era possível. ficou Só pra acontecer. Agora eu posso falar porque já não é mais. Então já não é concorrente de vocês mais. A gente tinha um banco que era pra militar.
E ele realmente, poxa, dava uma diferença gigante. Mas eu tô falando assim, ó, uma parcela de vocês, assim, de 1.500, deles tava dando ali 1.100. Ele não existe mais? Ele existe, só que ele se adequou ao mercado e agora tá maior do que Que vocês. notícia boa. Entendeu? Ele existe. Notícia boa. Então, assim, realmente, ele viu que, poxa, tem alguma coisa de errada aqui, eu tô fazendo algo de errado. E aí ele se ajustou. Aumentou também o valor do imóvel. Aumentou também o valor do imóvel, porque antes ele financiava até 90%, agora é 80%. E o valor de financiamento também mais alto. Ele só financia o imóvel acima de 350 mil. Gente, uma coisa muito importante também, que a gente gosta muito de falar, nossos parceiros, vocês sabem disso, a gente tem um diferencial gigantesco. A gente não tem problema do cliente chegar dentro do escritório e não saber que ele tem custo de legalização de imóvel. A gente já pegou várias pessoas nisso. Hoje, por exemplo, vocês atendem os clientes aqui na imobiliária, vocês já tem uma planilha que vocês conseguem fazer e comprovar pro cara ali qual que é a média de custos para ele. Entendeu? Então, hoje tem muito cliente que às vezes chega até por outras imobiliárias que não são parceiras nossas e acontece isso. O cliente não tem conhecimento que ele vai ter o custo de TBI, cartório, que são essas autorizações. Aí chega depois que assinou com a Caixa e fala, agora você tem que pagar 5 mil de Nossa. Aí TBI, o cara veio... 10 mil de cartório. O cara juntou as moedinhas pra dar entrada. Cara. Aí fica doido, não Assim, fica? Tem alguns corretores que fazem isso. Mas tem melhorado bastante. Graças Mas tem a que Deus. informar pro cliente Sim. quais são os custos, gente. Sim. Não tem como. Isso tem que ser informado na hora da venda, ser porque muito é um valor E significativo. tem que ser antes da assinatura de contrato de Sim. compra e venda. Exatamente. Contrato de compra e venda. Tem que ter Exatamente, antes, que aí você dá exatamente. clareza em tudo. cara Porque tem se ele que não saber o tiver que ele também, ele vai se precisa. planejar mesmo que seja um se pouquinho de organiza. longo prazo, ele se organiza. É verdade. Entendeu? Ele vende um carro, cara. Ele vende. Exatamente. Mas ele tem que saber, ele tem que ser informado. Sim, Ele tem que ser informado da sim. situação. E uma coisa que a gente preza muito aqui é o pós-venda. Sim. Então a gente aqui quer que a pessoa fale bem da gente. Não, aquele lá não me falou tudo a verdade, depois eu acabei me endividando. Não, a gente deixa bem claro, por isso que o Ronaldo falou, que a gente quer transparência, a gente informa sobre isso, o cliente saber, ó, vai comprar o seu imóvel, mas tem uns custos imobiliários que você precisa saber. E é importante esses custos. É ruim pagar? É ruim pagar. Sim, mas tem que pagar. Mas é garantido que o imóvel ele é legalizado na Está prefeitura, no seu no nome. cartório, no meu nome, e é um Isso. bem. Sim. Futuramente, se eu quiser vender ele, eu vou ter facilidade, não vou ter Porque ele já tá legalizado. Tá legalizado. Né? O custo já foi realizado. Foi realizado. Marcelo, quando você fala isso, por isso que a gente anda muito alinhado. Porque são duas coisas que têm ajudado a gente crescer aqui. Que é o quê? O pós-venda. E quando no início você perguntou pra gente assim, mas como que foi aumentando o número de financiamento de vocês? Como que foi feito? A gente pegava o cliente chegava e vinha até a gente. A gente pegava e ele estava sendo atendido por uma imobiliária que a gente não era parceiro. Certo. Só que quando a gente pegava o cliente, a gente fazia o processo tão claro e dinâmico com ele, que a imobiliária via como que a gente fazia, e daí elas começaram a fazer o quê? Virar parceiro nosso. Mas você me Primeiro ajuda aí. via a agilidade, a clareza no processo. Isso é um Isso é diferencial importante. gigantesco. Por quê? A gente consegue mostrar pro cliente que é totalmente dinâmico, cara, que não é assim. Ele vai, é igual uma obra. A pessoa hoje ela quer contratar uma construtora. Por quê? Porque ela não tem tempo de ficar correndo atrás disso. Aí entra o quê? Vocês como imobiliária. Porque vocês vão fazer o quê? Solucionar tudo isso pro cliente. E é isso que aumentou o nosso fluxo de coisa. De acesso a clientes. O que foi maravilhoso. É o que você fala, clareza e pronto. Entendeu? Não sei se a gente não falou sobre aquisição e construção, falamos bastante ou não? Fala um Não. pouco mais. Se você quiser resumir pra gente, fala um pouquinho então. Como é que sobre, funciona? sobre a aquisição e construção. É fácil, é difícil? Como é que é o trem? Gente, é fácil demais. Você só tem muito que ter os profissionais qualificados. Porque o que aconteceu muito lá no escritório? O cara chegava lá, falava assim, o que eu preciso pra financiar? Aí a gente pegava a listinha dos documentos, uns nomes que o cara nunca viu, né? viu na vida. Toma. Tá bom. Tá bom. E Já não era, não faz, volta. e o cara na Se ele não vida. voltar, você vai E assustar. aí a ele. gente entendeu que Não é dessa forma. não é dessa forma e é um setor que precisa de muito trabalho. A gente, nos últimos 2 anos, a gente vem se dedicado bastante à aquisição e construção, porque realmente a gente já falou tanto de lote que a gente tem em Barbacena. Vocês sabem o tanto de lote que vocês têm aí no portfólio de vocês. Então, assim, é um ramo que a gente está trabalhando muito. E hoje o cara chega lá e fala assim, eu quero o imóvel assim, assim, assado. A gente ajuda o cliente, tem os parceiros que a gente indica desde do projeto, construção, até legalização na prefeitura. Pra ele não ter que ficar, o que é isso, o que é CAL, o que é ART, o que é sei lá, que nem eu sei, gente. Mas a gente tem os Deixa o profissionais parceiro que fala qualificados. disso. Vocês têm o lote, vai levar o cliente, a gente vai ajudar ele com o projeto, vai ajudar ele com legalização na prefeitura, vai ajudar ele com a construção, até ele pegar a chave do imóvel que ele tanto quis. E Resumindo, a gente decidiu não ficar passando muito, preciso disso. É claro que a gente preza pela clareza e fala, é um processo que demora uma média de 2 meses a 2 meses e meio, porque é o tempo que demora ali na prefeitura, Sim, uns 2 sim. meses. Pode acontecer algumas coisas, de pedir algumas atualizações, algumas mudanças, então é um processo um pouco mais demorado. Mas se a gente for ficar passando, é claro Acaba que o cliente desanimando a quer... pessoa, né? Desanima, Mas porque acabou que... é muita coisa complicada, mas a gente passa, olha, primeira coisa, projeto, segunda coisa,
aprovação na prefeitura. Terceira coisa, financiamento. Certo. Quarta coisa, início da construção. Planilha. A gente passa tudo, mas sem ficar mostrando nomes demais, aquelas coisas que colocaram medo nas Na pessoas que a pessoa, né? construção e a aquisição e construção é uma coisa complicada. Mas hoje isso evita um grande problema, Dani, Paulo, no seguinte, que antigamente o pessoal comprava um lote, aí primeiro arrumava o dinheiro pra base. Sim. Aí passava uns 2 anos, dinheiro pra Pras construir pras paredes. Uhum. Passava mais um Pra ano laje. pra laje. Aí passava mais uns 5 anos pro acabamento. Quando a pessoa entrava, acabou o relacionamento. Ou É, então eu já tenho. morreu, cara. Não, eu tenho desse. O meu pai comprou um lote, eu tinha 10 anos. E aí ele saiu do emprego, fez a As bases. base. E aí conseguiu algum acordo de alguma coisa, Subiu fez as sei lá o paredes. quê. Aí meu pai faleceu, minha mãe levantou o primeiro andar. Ah, tá. Aquela Aí- Aquela obra lá. Aí a minha mãe saiu um negócio lá de um processo do meu pai, minha mãe fez mais alguma coisa. E foi esperando a vida inteira para não fazer o financiamento. Minha mãe, infelizmente, já foi. Aconteceu. Veio A obra pandemia, tá lá, fazer do o quê? mesmo jeito. Foi um sonho que a gente não continuou. Conseguiu quando? E aí, agora que eu tinha entrado no ramo de financiamento, que a gente fala, agora a gente vai construir. Infelizmente, a gente não teve esse tempo. Então, assim, o tempo É. passa, né, gente? Então isso aí é um exemplo, olha só, é isso um não precisa exemplo disso muito mais. importante, cara. Não, vou te falar, não tinha realmente ouvido um depoimento desse. Real, né? Poxa vida. real, então, Tem 12 anos, você Real. tem 20. Foram 20 Olha isso. anos de história, de dedicação, de muito amor. Nossa. Tem os vídeos do meu pai construindo as Foto, coisas. álbum de foto. O dinheiro que ele recebeu lá da primeira vez que ele colocou seria a entrada do financiamento. Poderia ter aproveitado, né, aproveitado a casa, a Ter família acabado. ali. Era pra fazer um É. prédio de 4 andares, que seria um apartamento pra cada filho. Era um sonho lindo, mas que não realizou. É. E gastou energia ali, E hoje, tempo. hoje o cara não precisa disso. Hoje ele tem a possibilidade de fazer a aquisição e construção da Caixa Econômica. Verdade. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Um cliente, gente, ele comprou o lote diretamente da loteadora. Ô, Érica, me desculpa, viu? Não fica bravo comigo, não. Mas o que acontece? Ele comprou o lote direto com a loteadora. O IGPM bateu no teto na pandemia, né? 27. Isso. Aí o que aconteceu? O valor da prestação dele de R$600 foi pra 1.100 por mês. Quem aguenta? Quando eu fui fazer uma simulação pra ele de financiamento de aquisição e construção pra ele pagar a diferença do lote que faltava, Aham. a prestação dele pra ele ter a casa e pagar o restante do lote tava dando R$1.500. Doido. Olha isso, gente. E Aumentou ele pagava aluguel R$400. Ele pagava aluguel, ué. É um outro detalhe também, tá, gente? Hoje a modalidade de compra de lote, ela só se enquadra no SBPE, que são taxas de juros de 9,8. Nessa média. Hoje, o cara que ele quer comprar e construir, aquisição e construção, ele enquadra Minha Casa Minha Vida de até 350 mil. Então vai pagar 7 Ou pontos, se- no máximo Até 7. sete, né? Até Pra ele 50. construir, comprar e construir, ele quase paga a mais parcela de uma aquisição. Mais barato, muitas das vezes, Que do pagou que... o terreno. Exatamente, é o que eu tô te falando. Com o dinheiro da prestação, ele aumentou R$400. R$400 ele tava pagando da casa dele e do lote. E uma coisa, você comprar um lote, mas não saber quando você vai construir, vai morar, É. a Caixa eliminou esse problema. Então é a pessoa realmente procurar Não, o CCA. e o que acontece? Marcelo, pra mim, sinceramente, do fundo do meu coração, eu vou ser sincero pra vocês. Pra mim, esse cara que tá indo lá e comprando só o lote, sabe o que tá faltando pra ele? Só conhecimento. Conhecimento. Conhece. Conhecimento. Só E é isso. isso que a gente tem trabalhado muito aqui. Só isso, mano. Por isso que a gente- Porque não faz sentido. É matemática de padaria. Mas e eu vou falar até pra vocês, pra imobiliária. Eu falo assim, pô, aí o cara fala assim, nossa, eu até consigo fazer financiamento de um lote. Mas se vocês têm o conhecimento dessa parte da aquisição e construção, Tá caro. vocês aumentam a venda dos lotes de vocês, porque Lógico. o cara visualiza, vou conseguir construir, comprar e construir. vai. Não vou comprar um lote e ficar esperando. Isso dá uma desanimada Porque na normalmente, por pessoa. exemplo, o cara talvez divide em 10 anos, né, pra pagar o lote. Aí daqui 10 anos mudou muita coisa. Então, se ele já pegou a aquisição e construção, já compra o lote, já começa a construir. E talvez em um ano e pouquinho tá morando no imóvel dele. Não, Ah, e você até menos. E você vai vender o produto já pro cara realizando o sonho Pronto. dele. Hoje porque a gente do tem jeito- obras. Do jeito que ele quer, Do né? jeito que ele sonhou, porque ele não vai. O que acontece? Quando ele pega ali e faz a aquisição e construção, é muito mais fácil você pensar o seguinte: poxa, se eu comprar o lote, eu vou ter que pagar ele todo depois que eu vou ter que começar Depois a começar construir. a construir. Agora você imagina você chegar pro cara e falar assim: não tem não. Você consegue fazer a compra do lote e a construção do seu imóvel pagando um valor de prestação que supra até 30% do bruto da sua renda. Pensa nisso. Quanto que é o valor de prestação? Você consegue encaixar o imóvel. Porque uma vez, cara, isso é muito dinâmico de você entender. O cara que ele compra o imóvel pronto, a renda dele tem que suprir o que ele consegue pagar. Certo. Então, por exemplo, a 210 mil que ele vai pegar. Então você tem que achar um imóvel. Por exemplo, hoje um imóvel de 210 mil pra você comprar aqui, se ele não for um apartamento novo, se ele for uma casa, ele vai ser usada. E ele É, vai casa vai ser demandar, usada. ele vai demandar reforma. Vai. Não vai adiantar. Com certeza. Então esse cara vai ter que fazer isso. Ele vai comprar um imóvel ali e ele vai ter que reformar. Agora, quando ele pega numa aquisição e construção, ele consegue fazer a casa dele com base no metro quadrado que ele consegue executar ali do que foi liberado pra ele. E do jeito dele. Hoje a gente tem Do obras jeito na dele, esteira entendeu? com projeto para serem executados em até 6 meses 6 de 210 mil.
casas. E vai dar uma casa de quantos metros quadrados, mais ou Vai menos? dar uma casa de 50 Hoje a metros gente tem uma quadrados. média de 60 a 73 metros quadrados. 2 quartos e 2 banheiros? 2 quartos, Essa de- um quarto exatamente. suíte com um banheiro. Pra quem tá começando, gente. Olha Vai sair só. do aluguel. Olha isso. Morar numa casa. Não, e pagar taxa baixa, Baixa. porque se a gente julgar que seja 350 o custo total Vai entrar na dele, Minha Casa Minha Vida. vai entrar na Minha Casa Minha Vida, cara. Não, e hoje a gente tem gente que não quer morar em apartamento. Não quer Barbacena morar em apartamento. Barbacena ainda é possível morar em casa, né? Sim. Talvez não tem- tenha casa pronta. Com esse do jeito. tanto de Mas dá pra loteamento, tem gente construir. que não quer morar em apartamento. E o cara tá liberado, tá um crédito liberado pra ele de 210. 210 a maioria vai ser apartamento. E aí, quando ele É, visualiza com que ele certeza. pode comprar o lote e construir com 210, a gente aumenta muito a nossa gama de vendas. É verdade, Muito. é verdade. Tá faltando as pessoas visualizarem e divulgarem. Mas é isso que eu falei, informação. Conhecimento. E a Isso gente, é verdade. não puxando sardinha, mas a gente tá procurando difundir esse conhecimento. É, espalhar isso aí E pra assim, todo mundo. Porque a intenção é. eu acho que eu falei isso pra vocês num treinamento que eu vim, no último que eu vim. Eu falei com vocês assim, a onda tá vindo do aquisição e construção. Quem nadar, começar a nadar agora pra Vai depois pegar. pegar ela, Vai surfar. vai surfar E tem bonito. gente que vai ser atropelado. Vai surfar bonito. E vai ter gente que vai afogar, porque não vai saber Vai nada. saber. Não vai saber Não, nada. e Barbacena ainda, gente, dá pra morar em casa, porque tem Dá. muito lote. Tem muito. Sim. E tem lotes bons, com boas localidades, então é só a E pessoa como procurar. também tem muita oferta, né? Então acaba que a precificação começa a dar uma segurada, né? Sim. Porque se É, você lógico. tá ali, tem um loteamento da TR na Imperial, tem no Oyama, tem no Real Park, aí tem lá o Terras Terras Altas. Altas. É. Tem um outro saindo aí pra agora pros cantos que nós estamos sabendo. É. Então, assim, aí começa a ter muita oferta. O lote vai mais ou o menos lote vai estabilizar. segurando os preços, Eu porque tô querendo é um automaticamente monte de placa com a nossa logo e todo mundo vendo que é possível construir, ter a casa dos seus sonhos. aquisição gastando e construção. pouco. Exatamente. É Show de possível. bola. É só Somos procurar. fãs desse produto, assim, demais. A gente ama, realmente. A gente trabalha, estuda muito sobre ele, porque é um produto que a gente gosta de verdade, porque é aquilo. Tem gente que ainda não quer morar em apartamento, então tem essas facilidades e o programa E é também tá melhor muito bonito. fazer isso do que ficar morando de aluguel. Não, e Marcelo, outra coisa, o cara vai construir uma casa de 50 metros quadrados, ele pode construir, depois se ele quiser aumentar Aumenta. ela, ele aumenta. É, ué. Bota a coluna, Já tem um então, lote, né? já Ele, estrutura o lote é dele, ali, já tem um é. lote. Entendeu? Então, Pois tipo é. assim, cara, Ele faz é um um projeto lá de um tanto, realmente é um depois ele vai- produto maravilhoso. Oh, e a Caixa acertou na tacada, porque só ela que faz. só faz. Só ela. Não tem nenhuma instituição. Não, assim, ó, hoje claramente a Caixa domina esse mercado. Mercado imobiliário, a Caixa domina. Isso, A Caixa é o banco da habitação. Hoje, 80% dos financiamentos imobiliários. Não, ela é conhecida como imobiliários isso, são né? da- Como um banco imobiliário, né? Ela É. realmente... É, domina. Muito bem. Mais alguma coisa? Eu já... Ó, por mim, hoje também a conversa foi muito boa, pra mim ficou muito claro. Que a gente também não tem abordado, que você Acho que gostaria de tem que falar. tocar todos, né? Ah, Vamos- tem um Qual- que eu acho que você tem que tocar. qual? O FGTS Futuro. Ah, é verdade. Ah, gente, o FGTS Vamos lá. Futuro. O que é estranho? Chegou agora, né? Um bicho de 7 cabeças. Gente, a gente ainda não viu ele funcionando na prática, assim, de fato. E tem muita gente ligando e falando assim: ah, o meu FGTS Futuro, então eu vou comprar com o FGTS que eu vou receber. Não é assim que funciona. O que é o FGTS Futuro? O cliente tem FGTS, ele está enquadrado nas regras do FGTS. E aí ele condicionou. A parcela liberada lá na simulação era R$800, ele condicionou porque o Bacen viu que ele tem uns gastos maiores do que o que ele realmente Comprometimento, ganha. Comprometimento bancário. Ah, E aí, ele foi lá na simulação, ele estava liberando uma parcela de R$800, condicionou para menos. condicionou a 700, e aí a gente pode utilizar o FGTS dele futuro para suprir o que Essa condicionou. tem essa Sempre diferença. até 30%. Ah, 30% do meu faturamento é R$800. Eu posso usar 130 do meu FGTS para dar 930? Não. Ele nunca vai passar de 30%. Então, são somente em casos que ele condicionar e apenas no faixa 1. Ah, É, legal. com Tá rendas bem. até 2,640. Mas aí já desconta de cara no E aí FGTS ele vai descontar no saldo do FGTS. Ah, o todos cara- os meses. Todo mês. Todos os meses. O Ah, cara foi cliente mandado embora. Aí ele vai ter ali 6 meses de carência. 6 ou 12? 6 Não, meses de 6. carência. Uhum. Não foi Deve ter o recontratado. seguro-desemprego, o tempo que ele tá no seguro-desemprego. Eu Não acho foi que- recontratado em 12 meses, aí eles vão somar esse valor do FGTS futuro nas parcelas dele e ele vai ter que pagar. Se não perde, irmão. Não Legal. Aí, se ele quiser entrar nas regras aí, pesquisar o contrato, entendi. pra ver o que consegue fazer, a gente não sabe Mas como que ainda- uma coisa vai conciliar com a outra Mas já ainda. tá valendo ainda não? Já está valendo. Tá valendo. Já está valendo. A gente ainda não teve nenhum caso. É Porque não tá condicionando. Não tá condicionando muito pouco. Não, e Graças outra coisa a também, Deus. ele é só faixa 1, né, gente? É 2,640. Então, assim, é muito complicado. Agora, só pra gente finalizar, eu acho que uma coisa aqui que eu anotei que eu acho que é muito importante a gente falar é com quem a pessoa pode juntar a renda. Ah, boa, comprovação de renda. É só com parente? Até com papagaio. Se ele Pode tiver ser. renda comprovada, Isso aí é chama muito ele, pede pra importante. ele ficar de bico fechado que vai dar Se o certo. papagaio tiver renda, se for o Louro José lá, Mas pode se o chamar ele, papagaio cara. for casado?
Aí tem que entrar os dois. Nossa, e a gente sempre fala, quando a gente fala de renda, ainda mais no Minha Casa Minha Vida, a gente fala, o SBPE não tem isso não, tá? Você mesmo se for casado, se a renda de um só suprir, não renda, precisa tá, gente? entrar a renda. O casal continua entrar, tendo que tem que entrar no entrar, processo. isso. Nada Agora, de esconder a mulher, não. Quando é Minha Casa Minha Vida, que é o teto até ali, renda familiar de 8 mil, tem que entrar se o marido e a esposa Pode- tiver renda, pode tem que entrar os amigo, dois. pode- Amigo, pode entrar primo. Se for da vontade da pessoa, a gente já teve vários casos, que entrou amiga de trabalho, Pra poder ajudar. pra ajudar na compra. É de responsabilidade de ambas, Sim. mas eu só ajudei. Não, Você tem que a dívida entrar é sua. sabendo que você É, tá... Mas o imóvel serve como garantidor. Ele é garantido. É o garantidor. É. Né? Então, se a Mas o pessoa deixar detalhe de é, pagar, tem que tomar muito cuidado com quem que a gente vai escolher pra entrar nisso aí também, porque querendo ou não, a pessoa acaba sendo o proprietário do imóvel junto, né? A gente Ah, já eu teve preciso de casa. vender, eu vou vender. Então, vai Já emprestou o teve imóvel. casos de namorado que entrou, comprou junto e só Jesus. Ah, Foi e- caso de família. Separou, Separou. separou. tá, é, exato. aí, Então, Então, você tem ou que seja, pensar bem. Pode compor com qualquer pessoa, mas você tem que Sabe pensar quem é que pessoa quem que é, está comprando exatamente. renda com você. É. Isso aí. Então, se você aí talvez não tiver uma renda tão grande pra comprar o seu imóvel, mas consegue qualquer outro tipo de pessoa, um primo, um irmão, um amigo, uma namorada, Pra compor renda. né? Se você quiser compor renda, você pode escolher qualquer tipo de pessoa, mas tenha certeza da pessoa que você vai selecionar pra você não pra arrepender não ter dor de depois. cabeça depois, né? Isso bem. Então é isso. Tem mais Tá. algum detalhe que a gente não tocou ainda nessa conversa? De boa, Nós de boa. fechamos. Tranquilo? Então, Deixa a aí, mensagem final pra nós aí. Mensagem final da Paloma, do Denner. Vamos lá. Cara, primeiro eu queria agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que Deus vem nos dando de ajudar várias pessoas a realizar os sonhos. Queria agradecer minha família, minha esposa, né? Que eu sei que, pelo que eu vi, foi ela que se tirou da vida da balada. Da vida Foi ela que resolveu o problema da sua vida. Aham. do promíscuo. E dizer que a hora é agora. A hora é agora. Não espera pra amanhã, não. Muitas das vezes você acha que tá te faltando alguma coisa. Não, procura a gente, procura imobiliária, vem trocar uma ideia com a gente pra gente ver onde que a gente consegue te ajudar pra encaixar ali, pra você sair desse aluguel. Tá pagando imóvel pros outros, não dá certo. Show de bola, Denner. E a Você Paloma? falou? Gente, eu sou defensora do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tem que aproveitar momentos, tem que aproveitar o programa. E realmente a hora é agora. A gente está no melhor momento para comprar um imóvel, definitivamente. Então, tá tudo, igual vocês falaram, tá condicionando menos. Então, assim, até a aprovação tá mais fácil. Então, queria agradecer vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Queria agradecer a vocês pelo momento que vocês estão criando em Barbacena, que isso pra gente também faz toda a diferença. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal e Pela nós somos confiança, né? fãs mesmo, de Pela verdade. confiança do Queria seu agradecer a processo. confiança por a gente já tá aí 2 anos, 2 dois anos, dois 2 anos de anos. parceria, então é uma honra trabalhar com vocês, adoro o trabalho de vocês e muito obrigada mesmo e que essa parceria dure mais Muito anos tempo, e anos. muito tempo. A gente espera a mesma coisa e Fala o agradece. seu arroba, como é o arroba lá, como é que faz pra localizar vocês? Onde DP vocês estão? Soluções Financeiras. Nosso endereço fica na rua 15 de novembro, 74, loja 9. Galeria entre a Romana e o Deixa eu Calçadão. fazer um agradecimento. Claro. Só um que eu esqueci de falar, gente, que é uma peça principal, assim, do nosso trabalho é a Shirley. Chile. A gente tem É uma verdade, pode ser. parceira, Show de bola, assim, ela é show de nossa. bola. Eu ia falar em outro momento, a gente entrou no assunto, eu esqueci. A gente tem uma pessoa hoje no escritório, assim, que eu sou apaixonada nela. Ela é uma menina incrível, de uma sabedoria impecável, extremamente profissional, doce, Muito doce. muito gentil, ajuda qualquer pessoa que entrar na loja, ela tá Qualquer, disposta pra a fazer ajudar. qualquer Qualquer coisa coisa. lá Um dentro. trabalho, uma percepção incrível e assim, a gente deve muito do que a gente é hoje a ela, É. porque ela tem ajudado a gente, ela veste a camisa mesmo, e ela tem ajudado a gente a padronizar os processos, inclusive. E, então, assim, sou muito grata a ela, sou muito grata à vida dela e espero que ela continue com a A gente gente muitos botou. anos. Aí, Shirley, ó. Ó, a gente Até agradece lá, também, contigo. Shirley. A gente agradece muito aí que você tenha atendido a gente muito bem também. A gente agradece a visita de vocês, Agradece foi os termos excelente. aqui. E a parceria também, que é muito importante pra nós aqui, né? Obrigado. Encerramos, né? Então encerramos. Então, esse foi mais um Pod MR. Pod Foi um MR. prazer estar com você. Até E o tchau, próximo. e até o próximo episódio. Tchau, tchau.